Quando você pensa em praias, a primeira coisa assustadora que vem à sua cabeça provavelmente são os tubarões, certo? Esses coitados têm a má fama de serem os grandes valentões do oceano, mas honestamente eles têm muito menos acidentes fatais do que as águas vivas, as algas e até mesmo a areia. Todos os anos, muitas pessoas vão à praia para tomar sol e relaxar junto às ondas, mas cavar buracos na areia pode ser bastante arriscado. Em fevereiro de 2014, ocorreu um trágico incidente quando uma menina de 7 anos ficou presa depois que um buraco de aproximadamente 1,5 metros de profundidade que ela cavou com seu irmão desabou sobre ela. Apesar dos esforços dos espectadores para resgatá-la, a ajuda chegou tarde demais. Você pode pensar que cavar na areia é inofensivo, mas buracos profundos podem ser uma armadilha para a saída final. A areia é definida por seu tamanho, não por seu material. A maior parte da areia da praia é de quartzo, mas os locais tropicais podem ter areia de coral. O peso da areia depende do que está misturado a ela. O quartzo puro é bem leve, com cerca de 1.044 kg por metro cúbico seco, enquanto as areias mais misturadas podem ser bem mais pesadas. Quando a areia está úmida, ela mantém sua forma melhor, mas quando seca, a história é totalmente diferente. Se você cavar um buraco e depois ela secar, é provável que ele desmorone. O perigo aumenta drasticamente se alguém estiver perto da borda, adicionando peso e tornando-o ainda mais instável. Quando a areia começa a cair, ela preenche todos os bolsões de ar, dificultando a respiração de quem estiver preso lá. Resgatar uma pessoa de um desmoronamento na areia é difícil. A areia é pesada e continua desmoronando, portanto os socorristas precisam agir rapidamente. O ideal é que eles tenham cerca de 3 a 5 minutos antes que a pessoa presa sufoque. Se você chegar a essa situação, a recomendação é expor a boca da pessoa para que ela possa respirar enquanto outra pessoa escava. Se você estiver indo para a praia, seja esperto com relação aos buracos. A melhor regra é nunca cavar um buraco mais fundo do que os joelhos da pessoa mais baixa de seu grupo. Além disso, é uma boa ideia preencher todos os buracos depois que você terminar de jogar. É muito fácil alguém tropeçar em um buraco esquecido, e até mesmo um buraco raso pode causar ferimentos. De 1997 a 2007, esses buracos de areia tiraram 31 vidas nos Estados Unidos, e isso em apenas 10 anos. Lembra que eu lhe disse que os tubarões são responsáveis por menos vidas? De 1997 até este dia, em 27 anos, 29 pessoas nos Estados Unidos tiveram sua morte prematura por causa dos tubarões. Chegar à praia e encontrar um monte de algas? Que chatice! Mas, embora algumas algas sejam ótimas até para serem comidas, outras podem trazer sérios riscos à saúde, mesmo que você esteja apenas perto delas. A proliferação de algas ou marés vermelhas ocorre quando as algas entram em uma onda de crescimento selvagem. Essas florações podem liberar toxinas desagradáveis que são más notícias para seres humanos, peixes, mariscos e até mesmo pássaros. Uma das mais conhecidas proliferações de algas ocorre quase todo o verão na costa do Golfo da Flórida, resultando em moluscos que não são mais seguros para serem consumidos. Mesmo aqueles que não são tóxicos podem prejudicar o ecossistema. Quando todas as algas murcham e se decompõem, elas consomem o oxigênio da água, deixando a vida marinha com falta de ar. Definitivamente, as pessoas precisam evitar comer mariscos de áreas atingidas por essas florações de algas tóxicas. Em 1990, 6 pescadores quase tiveram um fim trágico depois de comerem alguns mexilhões cozidos no vapor que haviam colhido perto de Cape Cod, Massachusetts. Nadar nessas águas nem sempre representa um risco grave à saúde, mas ainda assim não é recomendado. Algumas pessoas podem sentir irritação na pele ou coceira nos olhos. Além disso, evite nadar perto de peixes mortos, pois é onde as bactérias nocivas podem se alojar. E se você começar a se sentir estranho depois de entrar na água, é melhor sair e enxaguar com água doce imediatamente. Sabe, nem sempre é algo específico que torna certas praias arriscadas. Às vezes, as próprias praias são cheias de surpresas. Veja a Erie Bay ou Mission Beach na Austrália, por exemplo. É bem provável que você tenha que dividir a areia com casuares, algumas das aves mais intimidadoras do planeta. Imagine estar pronto para relaxar e tomar sol, mas encontrar essas aves gigantes. Elas são como emas, mas mais assustadoras. Eles podem pesar mais de 72 quilos e ser um pouco agressivos, portanto tome cuidado. Se esses pássaros não o assustam, então as praias de areia preta de Kilauea podem ser o suficiente. Elas parecem convidativas, mas essas praias ficam bem próximas a um dos vulcões mais ativos do mundo, o Monte Kilauea, que está em erupção desde 1983, derramando lava quente no oceano.
Essas águas quentes não são um grande problema em comparação com algumas praias do Havaí. Se você quiser dar um mergulho na praia de Anacapyaí, na costa de Napali, em Kauai, reconsidere esse plano. A praia é famosa por suas fortes correntes de retorno que podem puxá-lo para o mar em um instante. Se você for pego por uma delas, a costa segura mais próxima fica a assustadores 9,5 km de distância. Os registros oficiais mostram pelo menos 30 fatalidades aqui, mas uma placa nas proximidades diz que são mais de 80. As correntes são aquelas correntes fortes que puxam a água para o oceano e podem arrastar rapidamente pessoas e objetos para longe das águas rasas próximas à praia. Normalmente elas se movem a uma velocidade de 1,6 a 3,2 km por hora, mas podem chegar a uma velocidade de 6,4 a 8 km por hora, o que é mais rápido do que a velocidade de alguns nadadores profissionais. Essas correntes são especialmente fortes, mas nunca se deve subestimar qualquer corpo de água. Você também pode encontrar arrebentações em torno da foz de rios, estuários e até mesmo perto de estruturas como piers e moles. Elas podem ser difíceis de identificar, mas você pode notar uma mancha de água agitada e instável na superfície do oceano que indica uma corrente de retorno. As correntes de retorno não são exclusivas de um local específico. Elas podem ser encontradas em todo o mundo. Playa Cipolite, no México, Fraser Island, na Austrália e muitos outros. Outro perigo da água são as ondas de quebra-mar. Essas são ondas violentas que batem diretamente na praia, muitas vezes na areia. Imagine a força de um carro batendo em seu corpo. É mais ou menos essa a sensação. Essas ondas podem causar lesões horríveis, principalmente no pescoço e na coluna, mesmo que não pareçam muito grandes. O Havaí é famoso por isso, especialmente em locais como a Keiki Beach, onde os surfistas jogam a cautela ao vento em busca de emoção. Portanto, se estiver em uma praia do Havaí, fique de olho nas ondas e sempre procure o salva-vidas. Ser picado por uma água-viva é algo que acontece muito com pessoas que estão nadando, boiando ou mergulhando no oceano. Esses longos tentáculos podem liberar veneno por meio de milhares de ferrões minúsculos e afiados. Entretanto, para nós seres humanos, esse veneno não faz muito efeito. Sim, é muito desagradável, nos dá sensações de queimação e provavelmente alguma vermelhidão na pele. Mas isso é tudo, você nem mesmo verá a área picada em alguns dias. A maioria das picadas de água-viva se cura sozinha em alguns dias ou semanas, com alguns cuidados em casa, embora às vezes elas possam levar a algo mais perigoso com sintomas muito mais graves. No entanto, se você estiver nas águas costeiras do norte da Austrália e da região do Indo-Pacífico e for picado por uma água-viva, você terá muitos problemas, meus amigos. Veja bem, essa é a área onde vivem as águas-vivas de caixa, e essas águas-vivas não são brincadeira. Algumas pessoas as chamam com razão de vespas do mar ou até mesmo de ferrões marinhos. Elas são provavelmente as águas-vivas mais perigosas e tóxicas que existem. Sua picada é incrivelmente excruciante, tanto que algumas pessoas sofreram parada cardíaca antes mesmo de chegar à costa. Há rumores de que essas águas-vivas são responsáveis por tirar quase 80 vidas na Austrália desde que os registros começaram. Então, como saber quem é quem? Diferentemente das águas-vivas comuns, as águas-vivas caixa têm essa vibração azul clara e transparente. Além disso, elas recebem esse nome porque seu corpo em forma de sino se parece com um cubo. Você está vagando pelo deserto do Saara e tudo o que consegue ver ao redor é areia sem fim. E então, de repente, você vê essa marca na areia. A coisa mais sensata a fazer é fugir desse ponto o mais rápido possível. Porque se você apertar os olhos e se concentrar muito bem, perceberá que está olhando para uma víbora de chifres do Saara escondida na areia, esperando sua próxima refeição. Paradoxalmente, a picada dessa cobra nunca causou mortes humanas. Mas então, por que você deveria fugir? Vamos descobrir. A víbora de chifres do Saara é uma das serpentes mais famosas do deserto e é profissional em se esconder à vista de todos. A Cerastes cerastes, que é o nome científico dessa cobra, é uma das criaturas que melhor se camufla de todo o reino animal. Ela pode medir entre 30 e 60 centímetros de comprimento em média, mas os maiores espécimes podem chegar a impressionantes 84 centímetros, quase 1 metro. E embora isso possa não parecer muito longo, acredite, você não gostaria que um deles se aproximasse sorrateiramente de você. É interessante notar que as fêmeas dessa espécie são maiores do que os machos, o que é raro em cobras, e dá às fêmeas uma presença ainda mais intimidadora. Mas o que é realmente único nessa víbora são, é claro, os chifres assustadores, um acima de cada olho. Eles dão ao réptil uma aparência de dragão, diferenciando-o da maioria das outras víboras do deserto.
Nem todas as víboras de chifres do Saara têm esses chifres. Algumas têm pequenas protuberâncias ou nenhuma. Pode-se dizer que é um pouco de loteria genética. Ainda assim, esses chifres aumentam a vibração ameaçadora da víbora e fazem com que ela pareça ainda mais temível. Mas não são apenas os chifres ou o tamanho que se tornam fascinantes. Os machos e as fêmeas são diferentes além do tamanho. Os machos têm a cabeça e olhos visivelmente maiores do que as fêmeas, e em comparação com sua parente C. gaspereti, as víboras de chifres do Saara têm uma cabeça maior e são mais propensas a exibir esses chifres assustadores. Agora vamos falar sobre o que torna a víbora de chifres do Saara um verdadeiro mestre da sobrevivência: sua incrível capacidade de se misturar às areias. A coloração dessa víbora combina com os vários tons do Saara: amarelo, cinza claro, rosado, avermelhado ou marrom claro. Ela tem um padrão intrincado ao longo do dorso, com manchas escuras e semi-retangulares que às vezes se fundem em barras transversais. Ao mesmo tempo, o ventre inferior é branco e a cauda geralmente tem uma ponta preta. E esse é outro truque: alguns animais podem confundir essa característica com o ferrão de um escorpião. Essa camuflagem é a principal linha de defesa da víbora e sua ferramenta de caça. O réptil não fica à vista de todos, em vez disso se enterra na areia. A víbora pode mexer seu corpo sob a areia macia do deserto, deixando apenas os olhos e as narinas visíveis. Imagine uma criatura tão hábil em se esconder que pode se deitar completamente e praticamente desaparecer, esperando por horas até que um rato ou lagarto, ou um ser humano, passe por ali. Durante o dia, a víbora também se abriga embaixo de pedras e em tocas deixadas por outros animais. Às vezes, ela simplesmente se esconde na sombra dos arbustos. Para uma criatura que parece tão feroz, a víbora de chifres do Saara tem um temperamento surpreendentemente equilibrado. Ela não desperdiçará seu veneno em uma ameaça que possa evitar, preferindo ficar quieta ou tentar se esconder. Mas quando se sente realmente ameaçada, essa cobra dá um aviso realmente dramático. Ela esfrega sua espiral, produzindo um som característico de assobio e crepitação que permite que você saiba que ela está pronta para atacar. E se você ignorar esse aviso? Bem, a picada dessa víbora é carregada de veneno tóxico que pode ser bastante perigoso. É por isso que o manuseio dessas serpentes pode ser um erro fatal, como descobriram 2 manipuladores azarados na Europa. Os 2 homens foram mordidos por víboras de chifres do Saara em cativeiro, e as mordidas causaram um inchaço extremo, problemas de coagulação do sangue e até mesmo insuficiência renal. O veneno dessas picadas tem compostos especiais que interferem na coagulação do sangue, atacam os rins e podem causar hemorragia interna grave. O melhor tratamento para essas picadas é um antiveneno específico, mas está claro que a picada de uma víbora de chifres do Saara não é algo que deva ser considerado levianamente. Agora aqui está outro fato surpreendente sobre esse réptil. Quando se move, essa víbora não desliza da maneira usual. Em vez disso, ela tem um estilo único chamado de deslocamento lateral. Imagine o animal levantando uma volta de seu corpo, movendo essa volta para frente e em seguida puxando o resto para trás. Esse caminhar lateral permite que a cobra se mova pela areia quente sem deixar que sua barriga toque o chão por muito tempo. Em um lugar tão quente como o Saara, essa técnica não é apenas legal, ela é essencial para a sobrevivência. Embora a víbora de chifres do Saara seja campeã da camuflagem no deserto, ela tem uma concorrência séria no departamento de camuflagem. Em todo o mundo, há outras cobras que aperfeiçoaram a arte de se misturar ao ambiente para capturar presas e evitar serem comidas. Como a cobra marrom, uma cobra australiana que é uma das mais venenosas do mundo. Sua cor marrom permite que ela se misture às rochas e ao solo, tornando-a extremamente difícil de ser vista até que você esteja praticamente em cima dela. Uma picada dessa cobra pode ser fatal em menos de 1 hora. Ou a serpente mocassim cabeça de cobre, encontrada nas florestas dos Estados Unidos. As cores bronzeadas e rosadas pálidas dessa cobra combinam perfeitamente com as folhas de outono. Ela geralmente congela no lugar em vez de sair deslizando, o que leva a muitas picadas acidentais. Seu veneno normalmente não é fatal, mas é doloroso, e como o réptil se esconde tão bem, os encontros são comuns. A víbora de Peringuei, de Angola e da Namíbia, adora se esconder na areia como a víbora de chifres do Saara. Ela se alimenta principalmente de lagartos, e suas escamas cor de areia a tornam quase invisível. Felizmente, sua mordida não é muito perigosa para os seres humanos. Olhe para essa criatura aterrorizante. É a cascavel da madeira. Essa cascavel vive nas florestas exuberantes dos Estados Unidos e usa suas cores para se misturar ao chão da floresta. Talvez você não a veja, mas se ouvir seu chocalho, dê um passo para trás, pois seu veneno é potente.
A cobra golfer do Pacífico, encontrada na costa oeste dos Estados Unidos, pode crescer até 2,1 metros de comprimento. A única vantagem nessa situação é que esse réptil não é venenoso. Ela se camufla bem em florestas e campos, mas é inofensiva para as pessoas. Só não a assuste, ou você levará uma mordida, o que não deixa de ser desagradável. Nos terrenos rochosos da Califórnia e do Oregon, você poderá encontrar a cascavel do Pacífico Norte, que gosta de se misturar às rochas marrom escuras e douradas. Ouvir um chocalho é geralmente seu único aviso de que essa perigosa cobra está por perto. As próximas cobras não são particularmente perigosas, mas são mestres insuperáveis da camuflagem. A cobra verde lisa tem uma cor verde brilhante que combina com as folhas das árvores e da grama, o que a torna praticamente invisível entre as folhagens. A víbora europeia comum prefere se esconder entre folhas e arbustos, e a inofensiva cobra liga comum tem cores que se misturam à terra e à grama. No entanto, lembre-se de que, embora todas essas cobras não sejam venenosas, elas ainda podem dar uma mordida dolorosa. E não posso deixar de mencionar a enorme Piton reticulada. Embora possa atingir mais de 6,5 metros de comprimento, essa cobra do sul da Ásia é especialista em se esconder entre folhas e sombras. É uma das únicas cobras conhecidas por ocasionalmente caçar humanos, portanto, tenha cuidado em seu território. Na natureza, cobras como a víbora de chifres do Saara dependem da camuflagem para caçar e evitar serem caçadas. Elas podem se misturar a folhas, areias ou rochas, mas de qualquer forma, elas evoluíram para se manterem escondidas de predadores e presas. A víbora do deserto se enterra para se manter fresca e pegar comida, enquanto as cobras da floresta se misturam para caçar em silêncio ou evitar humanos curiosos. Para todas elas, ficar escondida não é apenas uma questão de sobrevivência, é uma grande vantagem. Portanto, da próxima vez que estiver na natureza, lembre-se de que você pode estar passando por uma caçadora oculta, que o observa das sombras com uma paciência silenciosa e horripilante. Divirta-se! Plantas verdes mais brilhantes podem nos avisar quando um vulcão está se agitando. Acontece que, ao contrário dos terremotos, que são muito imprevisíveis, os vulcões podem às vezes mostrar sinais precoces. As plantas que crescem ao redor dos vulcões parecem mais saudáveis quando a atividade vulcânica aumenta, porque elas se desenvolvem com o aumento dos níveis de dióxido de carbono, um gás que os vulcões emitem durante as erupções e por meio do magma subterrâneo. Elas também ficam mais marrons quando a atividade vulcânica atinge o pico, provavelmente devido aos gases nocivos e ao calor que prejudicam a vegetação. Os cientistas usaram satélites para descobrir isso. Eles analisaram dados que vão de 1984 a 2022. As mudanças futuras também poderão ser rastreadas por meio de imagens de satélite. Isso não é fácil de medir diretamente, especialmente quando os vulcões estão escondidos em áreas exuberantes e de difícil acesso, como o vulcão Taal nas Filipinas e o Monte Etna na Itália. Dessa forma, as plantas poderiam nos avisar sobre erupções vulcânicas anos antes de elas acontecerem. Com esse novo e estranho método, poderíamos salvar as comunidades próximas, aprimorando as medidas de segurança, minimizando os danos às propriedades e melhorando os planos de evacuação. Vulcões e plantas geralmente estão ligados de forma misteriosa. Por exemplo, as erupções vulcânicas em Krakatoa, na Indonésia, deram um impulso surpreendente aos cactos saguaro no deserto de Sonora, no Arizona, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. Quando o infame vulcão Krakatoa entrou em erupção no século XIX, ele enviou ondas de choque ao redor do mundo e, de repente, ajudou a nutrir uma geração de cactos saguaro. Esses cactos incríveis podem ter até 12 metros de altura quando adultos, mas começam a vida como pequenas mudas que lutam para sobreviver às condições adversas do deserto. Entretanto, graças às condições mais frias e úmidas causadas por erupções vulcânicas como a do Krakatoa, eles podem ter surtos de crescimento inacreditáveis. Os verões mais frios e os invernos mais amenos que se seguem a essas erupções criam condições perfeitas para os saguaros jovens, que normalmente não sobrevivem devido ao calor e ao frio extremos. Mas os vulcões não influenciam apenas as plantas, eles também são os fabricantes de joias da Terra. Bem abaixo da superfície, no coração ardente de um vulcão, as condições são ideais para formar gemas deslumbrantes. Quando os vulcões entram em erupção, podem trazer esses tesouros para a superfície. Uma das gemas mais famosas criadas pela atividade vulcânica é o diamante. Eles são normalmente encontrados em um tipo raro de rocha vulcânica chamada kimberlito, que se forma nas profundezas da Terra sob pressão e temperatura extremas.
Milhões de anos atrás, as erupções de Kimberlito, eventos vulcânicos pequenos, mas poderosos, retiraram diamantes das profundezas da Terra. Isso criou fontes para muitas das minas de diamantes atuais. Essas erupções não aconteceram em qualquer lugar, mas se originaram dos corações estáveis dos continentes, conhecidos como crátons. Elas irromperam de até 120 quilômetros de profundidade no subsolo. Alimentadas por uma mistura de dióxido de carbono e água, eram como foguetes naturais, explodindo através da Terra para formar canais em forma de cenoura cheios de rochas carregadas de diamantes. Recentemente, os cientistas investigaram por que essas erupções acontecem. Eles sugeriram que a ruptura de antigos supercontinentes como a Pangeia interrompeu o fluxo do manto por baixo, desencadeando essas espetaculares erupções de Kimberlito. Quando um vulcão que abriga o Kimberlito entra em erupção, ele pode impulsionar essas pedras preciosas em direção à superfície, onde eventualmente as encontramos. Tem outras gemas que podem ser encontradas na lava solidificada, como o peridoto, uma pedra verde brilhante que se forma na rocha derretida do manto superior e é trazida à superfície pela atividade vulcânica. Há também a obsidiana, uma rocha brilhante semelhante ao vidro que se forma quando a lava esfria rapidamente. E há algumas rochas malucas, como as que conseguem reter água mesmo na lava. Quanto mais fundo mergulhamos nos vulcões, mais raras são as gemas que podemos encontrar. Ao mergulharmos na camada espessa conhecida como manto, podemos encontrar olivina, um mineral resistente e de cor verde bonita que compõe cerca de metade dessa camada. Ele adora altas temperaturas e se forma alegremente na lava, acabando por se cristalizar nas rochas ígneas que encontramos espalhadas pela superfície da Terra, graças às erupções vulcânicas. À medida que a olivina esfria, ela começa a se cristalizar. Às vezes, esses cristais são minúsculos, mas em outras ocasiões tornam-se grandes e podem ser polidos em belas pedras preciosas, usadas em joias ou em processos industriais como fundição de metais. Mas conforme nos aventuramos mais fundo, a cerca de 400 quilômetros de profundidade, a olivina passa por uma transformação fascinante. Aqui encontramos a camada que é chamada de zona de transição. Nela, a pressão é intensa e o calor é altíssimo. Nesse local, a olivina se transforma em minerais exóticos como a wadsleyita e a ringyodita. Eles apresentam uma linda tonalidade azul esverdeada e um brilho lustroso. Embora sejam raros e pequenos demais para serem usados em joias, eles têm uma capacidade única de reter água em suas estruturas, não como gotículas, mas como componentes de hidrogênio e oxigênio, que constituem até 3% de seu volume. Mais tarde, descobriu-se que a zona de transição não é apenas uma panela de pressão para minerais, é uma esponja gigante que contém um vasto reservatório subterrâneo de água. Essa foi uma descoberta e tanto. Essa água oculta não forma um oceano como o conhecemos, mas sugere que grandes quantidades de água estão armazenadas nas profundezas da Terra. Os vulcões nos ajudam a aprender mais sobre a vida não apenas em nosso planeta, mas também em outros. No coração ardente do vulcão Poás, na Costa Rica, está a Laguna Caliente. Esse lago de cratera hidrotermal está entre os ambientes mais brutais da Terra. Temos um monte de coisas aqui, temperaturas escaldantes, metais tóxicos e água tão ácida que pode corroer o metal. Mas apesar de tudo isso, há alguns micro-organismos resistentes que conseguem se desenvolver nessas condições. E essa notável sobrevivência chamou a atenção dos cientistas, porque pode conter pistas sobre a vida em Marte. Os cientistas estão estudando esses micróbios extremos. Acontece que eles desenvolveram uma infinidade de adaptações genéticas para resistir ao ambiente hostil em que vivem. Eles têm genes que os ajudam a processar tudo, desde enxofre e ferro até carbono e grânulos de bioplástico. Todas essas coisas podem ser cruciais em ambientes tão desafiadores como Marte. O rover Perseverance da NASA está atualmente explorando a borda da cratera G0 em Marte. Anteriormente, procurávamos sinais de vida marciana em locais como antigos leitos de córregos e deltas de rios. No entanto, a descoberta da Laguna Caliente sugere que provavelmente também deveríamos procurar vida nos remanescentes de antigas fontes termais marcianas. Esses locais podem ter tido o coquetel certo de calor, água e fontes de energia que se acredita ser essencial para dar início à biologia. Os vulcões podem ajudar os planetas de várias maneiras, mas também podem destruir a vida. Os cientistas acreditam que a atividade vulcânica foi um dos principais motivos de pelo menos 3 das 5 extinções em massa da Terra. Por exemplo, a extinção em massa dos dinossauros. Estamos acostumados a atribuir a culpa ao meteorito Chicxulub, mas há uma chance de que ela tenha sido causada por vulcões.
As consequências das erupções podem ser terríveis. O Monte Tambora, localizado na ilha indonésia de Sumbawa, entrou em erupção em 1815 e foi a erupção mais poderosa já registrada na história. Essa explosão maciça foi tão forte que ejetou entre 33 e 46 quilômetros cúbicos de material. Foi tão forte que seus sons foram ouvidos tão longe quanto Sumatra, a mais de 2.500 quilômetros de distância. Antes de sua erupção catastrófica, o Tambora ficou inativo por séculos e sua câmara de magma esfriou e cristalizou lentamente. Esse processo criou uma imensa pressão dentro do vulcão. Ela acabou sendo liberada em uma série de eventos aterrorizantes que começaram em 5 de abril de 1815. O clímax ocorreu no dia 10 de abril, quando enormes plumas de cinzas e pedra-pomes foram lançadas na atmosfera. As consequências da erupção foram terríveis. Tsunamis devastaram a área ao redor. Estima-se que cerca de 4.600 pessoas tenham morrido imediatamente após a erupção e que as cinzas tenham afetado a qualidade do ar e as fontes de água em toda a região. Esse evento entrou para a história como o Ano Sem Verão. Isso se deveu à grande quantidade de dióxido de enxofre que o Tambora ejetou na estratosfera. Isso criou um véu de aerossóis que refletiu a luz do Sol e reduziu significativamente as temperaturas globais. Uma coisa semelhante aconteceu em nosso planeta há 66 milhões de anos, durante a extinção dos dinossauros. O céu ficou preto por meses. Quero dizer, eu não estava lá, mas é o que dizem. Embora o código da Vinci possa não ter o mesmo nível de mistério que o código da Vinci, decifrá-lo pode oferecer uma proteção crucial contra possíveis roubos. Esse código consiste em uma série de notas e alertas enigmáticos que os ladrões usam para se comunicar uns com os outros, avisando seus cúmplices sobre os riscos e os desafios que podem enfrentar ao atacar uma propriedade específica. Ao compreender e decodificar o código da Vinci, nós, pessoas comuns, podemos proteger efetivamente nossas casas e pertences contra invasores, garantindo maior segurança e tranquilidade. Veja só, um gnomo de jardim fofo. Bem, se ele não pertence a você e você mesmo não o colocou em seu jardim, é o código da Vinci. A polícia está alertando sobre uma tendência preocupante que envolve a colocação de gnomos de Natal em jardins. Esses gnomos podem ser usados como um sinal por possíveis ladrões para determinar se uma casa está vazia. Portanto, você deve sempre ficar atento e tomar medidas para proteger sua propriedade. Algumas autoridades relatam que um grupo de ladrões em série no condado de Fairfax, Virgínia, tem invadido casas usando buquês de flores e tinta spray. Aparentemente, uma senhora aparecia na porta com flores, mas se ninguém atendesse, ela voltava para o carro. Em seguida, 2 homens entravam e roubavam coisas como joias e dinheiro. Eles têm tentado permanecer incógnitos, interferindo e encobrindo as câmeras de segurança das residências. Os ladrões estão desenhando símbolos secretos nas ruas para se comunicar com outros criminosos sobre possíveis alvos. Esses símbolos podem indicar se uma casa é rica, se já foi roubada ou se não contém itens valiosos. De forma alarmante, eles também podem indicar se há uma mulher vulnerável morando na casa ou se o ocupante é facilmente assustado ou ingênuo. Os agentes da lei decifraram os significados por trás de vários desses símbolos. Por exemplo, um X sugere que a casa é um bom alvo, enquanto um X dentro de um círculo indica que não há nada que vale a pena ser roubado em seu interior. Um D maiúsculo com uma linha significando que invadir a casa é muito arriscado, enquanto 5 círculos em forma de estrela indicam uma propriedade rica. Símbolos adicionais podem revelar se uma casa está equipada com um sistema de alarme ou se já foi arrombada anteriormente. Esses sinais não são as únicas coisas a que você deve ficar atento. Fique atento a solicitadores desconhecidos que possam parecer deslocados ou suspeitos quando baterem à sua porta. Se eles não puderem fornecer uma identificação adequada ou um motivo válido para estarem ali, é melhor agir com vigilância. Seja cauteloso com qualquer pessoa que afirme ser de uma empresa de serviços públicos, mas que não possa fornecer uma identificação legítima. Eles podem ter motivos ocultos para querer ter acesso à sua casa. É importante permanecer vigilante e atento ao seu entorno, especialmente quando se trata de indivíduos que possam estar rondando sua residência. Fique atento a qualquer pessoa que pareça estar perambulando perto de sua casa.
fazendo anotações suspeitas ou simplesmente observando sua propriedade com grande interesse. Esse comportamento pode ser um sinal de alerta de que alguém está monitorando seus movimentos e atividades, possivelmente em busca de pontos fracos ou vulnerabilidades na segurança da sua residência. Certifique-se de relatar qualquer comportamento suspeito às autoridades e tomar as precauções necessárias para proteger você e sua propriedade de possíveis ameaças. Além disso, desconfie de pessoas que fingem ser participantes de pesquisas ou que realizam pesquisas de mercado. Embora algumas pesquisas possam ser genuínas, os golpistas podem usar isso como uma forma de coletar informações sobre a segurança e as rotinas de sua casa. Fique atento a grupos de caridade que possam parecer mais interessados em sua casa do que em suas crenças ou doações. Isso pode ser um sinal revelador de um possível golpe. Além disso, fique atento a veículos não identificados em sua vizinhança, pois eles podem estar procurando alvos em potencial. Se a sua caixa de correio estiver abarrotada de folhetos ou panfletos indesejados, isso pode ser um sinal de que alguém está de olho na sua casa ou tentando coletar informações. Os ladrões podem tentar criar um acidente falso para induzi-lo a sair de casa. Seja cauteloso e não caia nessa. Se estiver em dúvida, sempre ligue para o 190. Além disso, desconfie de chamadas telefônicas estranhas em que o autor da chamada permanece em silêncio. Se você receber repetidas ligações como essa, pode ser um sinal de que sua casa está sendo alvo de ladrões, que querem ver se você está lá. Encontrar um folheto de pizza ou um jornal sob o tapete de boas-vindas também pode indicar que sua casa está sendo vigiada. Se esses itens forem deixados durante a noite, isso pode sugerir aos possíveis invasores que a casa está vazia. Certifique-se de removê-los assim que voltar para casa. Adrian Pritchard, que já foi um dos criminosos mais procurados do país, agora está determinado a ajudar as pessoas a evitarem os arrombamentos que ele já realizou. Pritchard passou uma década envolvido em atividades criminosas, cometendo centenas de roubos que começaram quando ele era apenas uma criança. Mais de 20 anos após sua última saída da prisão, Pritchard, que agora está na casa dos 50 anos, quer compartilhar suas ideias sobre como evitar crimes como os que ele costumava cometer. Pritchard e seus parceiros faziam vigilância durante o dia e arrombavam propriedades à noite, empregando várias técnicas para passar por casas e empresas sem serem detectados. Além disso, às vezes ele se envolvia em atos maldosos. Por exemplo, ele poderia deixar uma bagunça total na casa de uma vítima como uma declaração de desafio. Atualmente, Pritchard reside em Hawke's Bay com suas 3 filhas e está empenhado em ajudar outras pessoas a evitarem ser vítimas de roubo. Com base em suas experiências passadas, ele oferece conselhos valiosos sobre a proteção de residências, como investir em câmeras de vigilância, manter objetos longe das janelas e evitar esconderijos comuns para chaves sobressalentes. Além disso, Pritchard enfatiza a importância das travas, da manutenção de caixas de correio desobstruídas e da utilização de arame farpado para medidas adicionais de segurança. Por meio de seus esforços para educar os proprietários de imóveis, ele tenta evitar que as pessoas sofram as mesmas violações que ele já infligiu a outras. Retornar para uma casa limpa e organizada após as férias é sempre um alívio. Mas é importante lembrar que uma casa completamente impecável pode sinalizar para possíveis ladrões que não há ninguém em casa. Tente deixar algumas coisas fora de lugar, como uma tábua de passar roupas com uma pilha de roupas que precisam ser passadas, para dar a impressão de que você acabou de sair por um momento em vez de ficar fora por um longo período. Além disso, você nunca deve postar sobre suas férias nas mídias sociais. E é recomendável não escrever as datas de viagem em calendários visíveis, pois isso pode dar aos criminosos uma linha do tempo para trabalhar. Para dar a impressão de que alguém ainda está em casa enquanto você está fora, você pode pedir ao seu amigo para estacionar o carro na entrada da garagem ou deixar o rádio ligado em volume alto. Também seria ótimo se você pudesse pedir a alguém para fechar e abrir suas cortinas ou persianas para manter a aparência de ocupação. Além disso, certifique-se de remover quaisquer sinais óbvios de sua ausência e peça a um amigo para reorganizar as coisas em sua casa periodicamente. É extremamente importante cuidar da casa de amigos ou vizinhos que talvez não possam fazê-lo por conta própria devido à internação hospitalar ou a uma mudança para um lar residencial. Tarefas simples como cortar a grama, levar a correspondência e até mesmo colocar seu próprio lixo na rua podem ajudar a deter possíveis ladrões, dando a impressão de que alguém ainda está por perto. Atualizar a aparência da casa, como substituir cortinas desbotadas ou arrumar o jardim da frente, também pode ajudar a evitar arrombamentos. Mas se você notar qualquer um desses sinais de alerta ou se sentir que alguma atividade é suspeita, é importante entrar em contato com as autoridades para obter assistência.
Sempre priorize sua segurança e a segurança de sua casa, mantendo-se vigilante e tomando as devidas precauções. Lembre-se de que, embora esses sinais nem sempre indiquem atividade criminosa, eles devem levá-lo a tomar as medidas necessárias. Um dia, a mão de Ross Macpherson, um adolescente da Escócia, ficou vermelha de repente e começou a doer muito. Logo apareceu uma bolha dolorosa do tamanho de uma laranja. Isso fez com que fosse difícil para Ross até mesmo se vestir. O desconforto era insuportável e ele precisou da ajuda de médicos para se livrar desse pesadelo. Acontece que ele acidentalmente encostou a mão numa planta de aparência inofensiva enquanto andava de bicicleta perto de sua casa. Todo esse pesadelo foi causado por uma planta muito perigosa, a Giant Hogweed. A Giant Hogweed compõe um grupo de plantas tóxicas semelhantes que são conhecidas como a planta mais perigosa da Grã-Bretanha. Surpreendentemente, essa planta é um membro da família da cenoura. Originalmente, ela estava presente no Cáucaso. As pessoas gostavam dela por sua altura impressionante de mais de 3 metros e aparência agradável. Começaram a plantá-la em jardins e, de repente, descobriram que a planta era altamente tóxica. Na década de 80, ela foi oficialmente banida dos jardins da Inglaterra. A erva daninha gigante fica perto de rios e canais. Recentemente, ela também começou a aparecer em jardins e parques. As pessoas a avistaram em todo o Reino Unido. Essa planta recebeu ainda mais atenção nos últimos anos, quando todos começaram a passar mais tempo em seus jardins. Parece uma prima mais alta e mais perigosa da cicuta. Ela também tem caules longos e cachos de folhas brancas, mas seu caule é bem largo, com uma grande flor branca em forma de guarda-chuva no topo. Para ver a diferença, preste atenção em suas folhas. Elas parecem afiadas e divididas, com cerca de 1,5 metro de largura. Os caules são grossos e eriçados, com pelos brancos rígidos e sulcos ocos. Você pode notar manchas roxas nos caules, como na cicuta, mas essa planta é muito mais alta e tem menos folhas de samambaia. Suas flores podem se estender por até 2 metros. A seiva da planta pode machucar você. Ela contém uma substância química chamada furocumarina, que torna sua pele muito sensível à luz solar. Ela também pode causar um problema de longo prazo chamado sensibilização, o que significa que, mesmo anos depois, sua pele ainda pode reagir mal à luz solar. Portanto, se você a pegar e sair ao sol, acabará com queimaduras graves que formam bolhas e levam uma eternidade para cicatrizar. Muitas vezes as pessoas ficam com cicatrizes que permanecem por toda a vida. E não é só com as queimaduras na pele que você deve se preocupar. Se a seiva entrar em contato com seus olhos, você pode até ficar cego. Você deve ter cuidado especial no verão, quando ela está mais ativa. Lembre-se de que você pode ser afetado por ela mesmo se estiver usando roupas ou sapatos, portanto, tente ficar longe de qualquer coisa que pareça suspeita. Os sintomas podem incluir erupção cutânea, coceira e bolhas dolorosas. Se você perceber que se machucou acidentalmente com essa planta, vá ao médico de imediato, sobretudo se vir as bolhas. Os primeiros socorros incluem lavar a água com água e sabão e cobri-la. Há outras plantas muito tóxicas que podem estar escondidas em seu jardim ou na área local, parecendo inofensivas e bonitas. Não se deixe enganar pela beleza da dedaleira. Essa planta contém digitoxina, que é usada na medicina para estimular o coração. Todas as partes da planta dedaleira são tóxicas. Se você comer as folhas, poderá ter dor de estômago, náusea, vômito ou algo pior. Em casos graves, pode até atrapalhar sua visão e causar problemas no coração e nos rins. A erva moura é outra das plantas mais venenosas. Não a coma. Algumas de suas bagas contêm alcaloides de tropano, que podem ser fatais para uma pessoa. Essa planta é um membro da família do tomate. Ela pode ser encontrada em florestas, embora não seja tão comum como era antes. Sua família é bastante extensa, incluindo tomates, batatas, pimentas, berinjelas e pimentões. Apesar de sua natureza assustadora, podemos extrair dessa planta um antídoto para o gás neurotóxico. Portanto, embora seja perigosa, ela também possui uma qualidade única com possíveis usos medicinais. E por fim, a cicuta, também conhecida como pastinaga venenosa. É uma planta muito comum em torno de rios e lagos. Como você pode imaginar pelo nome, ela está relacionada à cicuta, outra planta tóxica. A cicuta é uma planta muito perigosa por si só. Ela pode ser fatal se ingerida e contém 5 alcaloides diferentes que podem levar à paralisia grave do sistema nervoso. O que é ainda pior é que ela é encontrada com frequência na natureza em áreas bastante povoadas. Essas duas plantas, entretanto, vivem em lugares diferentes e têm toxinas diferentes.
Cada parte da cicuta, incluindo seus tubérculos, caules e folhas, contém um poderoso veneno chamado oenantotoxina. Esse veneno tem como alvo o sistema nervoso central e pode causar convulsões graves. Portanto, não se deve mexer com essas duas plantas. Essas são apenas plantas relativamente tóxicas, mas há também aquelas que são consideradas as mais perigosas do mundo. O acônito, também conhecido como monkshoot ou capacete do diabo, é uma das plantas mais venenosas da Europa. O simples fato de tocá-la pode ser prejudicial devido à sua potente neurotoxina. A árvore mantineu é encontrada em ambas as Américas. A seiva dessa árvore pode queimar sua pele, suas folhas e frutos são letais. A mamona é nativa da África. As sementes desse arbusto contêm ricina, uma toxina que se diz ser 6.000 vezes mais venenosa do que o cianeto. Mas ela também tem um lado positivo. O óleo de rícino pode ser extraído dessas sementes. As sementes do feijão jequiriti são usadas em joias, mas elas contêm uma toxina chamada abrina, que é extremamente venenosa. Portanto, tenha cuidado com esses acessórios. O oleandro é uma planta ornamental comum. Entretanto, ele contém toxinas que o tornam venenoso. Embora os envenenamentos sejam comuns, felizmente a planta é tão amarga que ninguém quer comê-la em grandes quantidades. Portanto, casos fatais são raros. Jimpi é uma planta da Australásia, Indonésia e Malásia. A planta tem um nome engraçado, mas seus pelos urticantes causam um desconforto extremo que dura meses ou até anos. E por fim, a planta da batata, embora não seja tão tóxica quanto as outras, pode ser prejudicial se ingerida. As partes verdes da planta da batata contêm toxinas como a solanina e a chaconina. É fundamental se livrar das plantas tóxicas em seu jardim, mesmo que isso não seja exigido por lei. Especialmente porque elas podem se espalhar na natureza e você pode ter problemas com a lei por isso. Veja a seguir o que você pode fazer para removê-las com segurança. Primeiro, use equipamentos de proteção como luvas e máscaras faciais. Cubra sua pele completamente e certifique-se de que nada possa tocá-la. Certifique-se de descartar o equipamento depois ou lave-o imediatamente com muito cuidado. Tenha cuidado para não deixar as plantas tóxicas florescerem. Tente eliminá-las quando estiverem pequenas e arranque-as quando o solo estiver úmido. No caso de plantas maiores, talvez seja necessário soltar as raízes com um garfo. É melhor deixar isso a cargo de profissionais se a área for grande. Por fim, certifique-se de descartar a planta com cuidado. Não a jogue em qualquer lugar, pois ela pode se espalhar e causar mais problemas. E fique atento no futuro, pois ela pode produzir muitas sementes que permanecerão por muito tempo. Não há necessidade de entrar em pânico se você as vir em seu jardim. Apenas tenha cuidado e tome providência se encontrá-las em sua propriedade. Se você as vir em sua área, chame os profissionais para removê-las. Felizmente, os casos fatais são muito raros, e mesmo que você toque acidentalmente na planta, deverá ficar bem se for ao médico o mais rápido possível. Mas por que algumas plantas são tão perigosas? É tudo uma questão de química e de como as plantas evoluíram ao longo do tempo. As plantas desenvolvem toxinas para se proteger de serem comidas por animais. Se uma planta for ligeiramente mais tóxica do que suas vizinhas, ela terá mais chances de sobreviver porque os animais a evitarão. É interessante notar que a maioria das plantas se tornou perigosa para afugentar grandes animais antigos, como mamutes lanudos ou auroques, e não humanos. Por esse motivo, essas toxinas geralmente não são fatais. A planta só queria fazer com que aqueles que a comessem se sentissem mal para que os animais parassem de comê-la. Agora, esses animais grandes estão extintos. Infelizmente, as plantas já evoluíram, portanto, tudo o que podemos fazer é ficar o mais longe possível delas. Os estúdios de Hollywood e os desenvolvedores de jogos contratam artistas profissionais para criar monstros fantásticos e criaturas de outros planetas. As coisas que eles pintam nos computadores são impressionantes e assustadoras, mas todos esses trabalhos são insignificantes em comparação com a arte do artista mais poderoso do mundo. E esse artista é a natureza. Não estamos falando da beleza de animais e peixes, mas de animais cuja existência é difícil de acreditar. Parece que eles são literalmente convidados de outro planeta. Um desses convidados é a cigarrinha das árvores brasileira. O que você vê agora é uma criatura real que vive nas florestas do Brasil. Esse inseto pertence à família das cigarras, algumas das criaturas mais misteriosas da Terra, mas essa espécie se destaca fortemente mesmo entre elas. Do tamanho de uma ervilha, a cigarrinha brasileira tem bolas futuristas e assustadoras em suas costas, semelhantes à pás de helicóptero. Isso é uma antena ou algo para lutar com os inimigos?
Os cientistas ainda não sabem, existem apenas versões hipotéticas. De acordo com um deles, o inseto usa essa coisa para demonstrar sua força genética diante das fêmeas. Os pavões usam suas belas caudas de forma semelhante. Além de espantar os predadores, eles exibem sua plumagem e propõem sua candidatura para formar uma família. Essa teoria foi rapidamente refutada, pois não apenas os machos, mas também as fêmeas da cigarrinha das árvores brasileira têm essa coisa. Talvez essas bolas sejam como um alvo falso. Algum predador as vê e as ataca, e nesse momento o inseto solta essa coisa e foge. No entanto, os pesquisadores nunca viram tais ações ao observar o tree hopper. Outra teoria diz que essa coisa ajuda a cigarra a fingir ser um fungo cordyceps. Lembra-se dos parasitas que invadem o corpo de uma formiga, transformam-na em um zumbi e em seguida um enorme cogumelo brota de seus corpos? Alguns acreditam que a cigarra brasileira imita esse fungo para que os inimigos tenham medo de atacá-la. Sim, os animais da floresta também sabem o que pode ser tocado e o que é melhor não mexer. Ou talvez esse capacete esteja enviando sinais para o espaço sideral ou para outro planeta, relatando informações sobre a Terra. Outra característica fantástica do trepadeira brasileira é sua maneira de se comunicar. Esses insetos conversam entre si por meio de vibrações. Quando uma cigarrinha se senta em uma árvore e se alimenta de folhas suculentas, ela pode enviar sinais vibratórios ao longo do tronco e, assim, convidar seus amigos para um lanche. Ou ele usa essa capacidade para alertar sobre predadores. Em geral, as cigarras são criaturas bastante estranhas. As espécies que se parecem com insetos comuns ainda são um mistério para todos os cientistas. Quando as cigarras eclodem dos ovos, elas se escondem no subsolo, alimentando-se do líquido das raízes de árvores e plantas enquanto crescem. Elas constroem túneis subterrâneos e ficam lá por 13 ou 17 anos. E então, após a muda, eles saem todos ao mesmo tempo, várias centenas ou até milhares de insetos de uma só vez. Elas voam pelo ar em um enorme enxame, chirriando alto e aterrorizando todos os animais ao redor. As pessoas que moram nas proximidades afirmam que os cliques das cigarras as impedem de dormir. Mas por que as cigarras aparecem apenas uma vez a cada 3 ou 17 anos? O que elas estão fazendo no subsolo durante todo esse tempo? Os cientistas não têm ideia. Seu aparecimento repentino pode estar associado a animais predadores. As cigarras são criaturas indefesas e nutritivas. As raposas e corujas gostam de comê-las. Se as cigarras saíssem do solo uma vez por ano, os predadores se acostumariam a isso e logo destruiriam essas criaturas. Portanto, as cigarras esperam por um tempo suficientemente longo para que seus inimigos não saibam quando elas aparecerão. Além disso, os insetos escolhem o momento para aparecer quando as populações de seus inimigos estão em seu nível mais baixo. Depois de conhecer essa criatura, você provavelmente não olhará mais para os morangos como antes. Então, imagine um morango de cor branca, do qual se estendem 20 longos tentáculos. É como se um monstro de Lovecraft tivesse aberto um portal para nossa dimensão dentro de um morango e agora estivesse tentando sair. A boa notícia é que é improvável que você veja esse monstro perto de humanos. A pena do morango da Antártica vive nas profundezas geladas do Oceano Antártico. Essas criaturas são um dos 4 tipos de crinoides, animais geometricamente simétricos, que se prendem ao fundo do mar como um caule de planta. Depois, quando atingem a idade adulta, eles se soltam e partem para o oceano. Eles usam seus tentáculos para fazer belos movimentos rítmicos enquanto nadam. E também caçam plâncton usando suas mãos. Cada tentáculo do morango é coberto por milhares de minúsculos fios viscosos que capturam a presa como uma teia de aranha. Além das espécies brancas, os cientistas observaram criaturas roxas e até vermelho escuras. Olhando para elas, você começa a suspeitar que muitos artistas roubaram a imagem dos crinoides para criar monstros em seus filmes de ficção científica e videogames. Qual você acha que é o animal mais comprido do planeta? Não se trata de uma girafa ou mesmo de uma anaconda gigante da selva amazônica. Está vendo esse longo chicote brilhante flutuando no oceano? É ele! Essa criatura é chamada de sifonóforo. Seu comprimento pode chegar a 40 metros, mais do que o tamanho de uma baleia azul, o maior mamífero do planeta. Mas se você olhar mais de perto, verá que não se trata de uma serpente marinha. Ela se assemelha a uma longa água-viva com um corpo transparente e uma cabeça de lâmpada. Ao longo de todo o seu comprimento, fios assustadores se estendem do sifonóforo.
Parece uma centopeia mutante das profundezas do mar. Em todo caso, não se aproxime. Seus pelos são venenosos. Ele os usa para combater inimigos e capturar presas. Repugnante e ao mesmo tempo encantador, como eu, o peixe carneiro usa uma gosma grossa e pegajosa para se defender dos predadores. Essa lesma é, na verdade, uma espécie de peixe sem mandíbula. Você já deve ter visto essa criatura nas redes sociais, onde as pessoas a colocam em suas mãos. Quando percebe o perigo, ela cospe um muco que se assemelha a raízes de árvores ou a um sistema nervoso. A gosma entra nos olhos e nas guelras dos inimigos e os detém enquanto o hagfish nada para longe. Esses animais também estão entre as criaturas mais antigas do planeta. Eles surgiram há cerca de 500 milhões de anos e têm levado um estilo de vida de necrófagos desde então. Mesmo que você olhe para essa árvore por alguns minutos, talvez não entenda o que há de errado com ela. Mas um dos galhos é um pássaro Great Putu vivo que dominou a habilidade de disfarce melhor do que ninguém. Sua plumagem não apenas permite que ele se misture ao ambiente, mas também é muito paciente e resistente. O patu grande pode ficar imóvel por horas, esperando por sua presa. Ele até fecha os olhos para ser mais discreto. Mas isso não significa que ele não esteja vendo você. O pássaro tem pequenos orifícios sob as pálpebras que lhe permitem monitorar de perto a situação ao seu redor. Os cientistas gastam milhões de dólares para criar equipamentos caros para estudar atividade sismológica. Mas essa toupeira que vive em pântanos pode detectar vibrações sísmicas graças ao seu estranho nariz. A toupeira de nariz estrelado tem mais de 20 mil receptores sensoriais em sua estrela que também podem captar sinais elétricos emitidos por suas presas. É um daqueles raros animais que conseguem sentir o cheiro debaixo d'água. Ele solta pequenas bolhas pelo nariz e depois as puxa de volta para entender o cheiro. Além disso, é um animal que come rápido, gastando menos de um quarto de segundo para engolir o alimento. As piranhas parecem assustadoras com suas mandíbulas e dentes afiados. Mas o que dizer de um peixe que tem dentes retangulares semelhantes aos humanos? Conheça o peixe pacu, que parece ter uma mandíbula falsa. Essas criaturas assustadoras comem plantas e carne, mas seu prato favorito são frutas e nozes. A evolução criou esse formato de dentes para que o pacu possa triturar os frutos que caem das árvores, que crescem ao longo dos rios da Amazônia. Muitas pessoas confundem essas criaturas com piranhas e tentam ficar longe delas. E essa é a decisão certa, pois esses dentes retangulares podem causar sérios danos a itens não alimentícios, como você e eu também. Tem um cara na Inglaterra que comprou um sofá para sua nova casa sem saber que o móvel ameaçaria sua saúde e potencialmente sua vida. Como isso poderia acontecer? Bem, 2 dias após a compra, Andrew Wolf descobriu marcas vermelhas em todo o seu corpo. Cada vez que ele se deitava em seu novo sofá para descansar, sua condição piorava. Não demorou muito para que ele percebesse que seu novo sofá estava infestado de pulgas ou percevejos. Embora Andrew tenha comprado o sofá com desconto, pagando apenas a metade do preço original, sua tentativa de economizar saiu pela culatra. Ele acabou incorrendo em despesas com controle de pragas, descarte de vários itens domésticos e passou por uma aprovação frustrante. A empresa que lhe vendeu o sofá concordou em emitir um reembolso, mas negou seu pedido de indenização, argumentando que ele estava ciente de que o sofá era um item devolvido e que já havia estado em outra casa. Bem, se você já sentiu uma picada misteriosa enquanto descansava no sofá, talvez esteja compartilhando seu espaço com algumas pragas indesejáveis. Às vezes pode ser impossível identificá-las, e a triste notícia é que elas são especialistas em se multiplicar. Você deve estar se perguntando por que o seu sofá, dentre todos os lugares. Simplificando, ele é um refúgio aconchegante para essas pragas. E se você costuma comer lanches como salgadinho ou pipoca no sofá, vamos ser sinceros, quem não gosta também está criando um buffet infinito para elas. Às vezes, remover as almofadas do sofá e passar aspirador de pó em todos os espaços pode resolver o problema. Mas se você tiver um sofá mais antigo que esteja muito sujo, apenas passar o aspirador de pó não irá resolver. Os percevejos são ativos principalmente à noite, portanto, eles podem atacá-lo enquanto você dorme. Eles se alimentam por até 10 minutos, até ficarem cheios. As picadas têm aparência diferente em cada pessoa, e a reação pode ser grave. Lembre-se de que essas criaturas pequenas, porém ferozes, podem sobreviver sem comida por vários meses. Portanto, se estiver planejando guardar seus móveis na garagem por algum tempo,
Certifique-se de limpar bem o sofá e passar o aspirador de pó. Depois feche-o com uma capa com zíper. Mesmo que ainda haja percevejos escondidos lá dentro, eles acabarão morrendo sem uma fonte de alimento e não conseguirão se reproduzir. As pulgas passam a maior parte do tempo juntas em fendas nas paredes de sua casa. Você sabia que esses pequenos animais lembram os dinossauros? Elas existem há pelo menos 165 milhões de anos. Elas precisavam ser maiores e ter peças bucais muito maiores para atravessar a pele grossa dos dinossauros. Quando mordem, a maioria prefere as pernas e os tornozelos. As marcas de suas travessuras podem permanecer doloridas e coçando por uma semana inteira. Você não as verá pulando de fenda em fenda, mas você pode encontrar suas fezes ao redor das pernas do sofá e embaixo do próprio sofá. Se você as vir, pode tentar se livrar delas com um pouco de sal por alguns dias ou simplesmente chamar um profissional. As baratas preferem viver na cozinha. Mas se elas virem que você abriu uma cantina gratuita na sala de estar, elas abrirão uma exceção para você. São tantas que algumas pesquisas dizem que elas vivem em até 98% das residências em áreas urbanas, na maioria das vezes sem serem notadas. Elas também gostam de festejar à noite, e se você conseguir avistá-las, poderá servi-las com uma guloseima personalizada. Pegue uma garrafa de vidro vazia e forre o fundo dela com um pouco de xarope de bordo. Coloque um pouco de óleo de cozinha na parte superior da garrafa. Essa armadilha funcionará como um imã para baratas e elas ficarão presas nela para sempre. E então você poderá decidir o que fazer com uma garrafa cheia desses insetos. As traças são muito sorrateiras, portanto você não as verá no seu sofá, mas sentirá um movimento estranho se elas estiverem dentro dele. Elas adoram lã e outras fibras naturais, mas mesmo que o seu sofá não seja tão requintado, elas ainda assim entrarão neles se houver manchas de comida. Se você vir buracos no tecido, teias ao redor das pernas ou da estrutura de um sofá ou larvas de mariposa, saberá que elas se mudaram para a sua casa. Há cerca de 160 mil espécies de mariposas no mundo. E apenas 150 espécies podem picar. Na verdade, elas não conseguem morder quando estão maduras, pois desenvolvem um orifício longo e de formato forte. Mas as lagartas não têm essa característica e podem lhe causar problemas. E há um cenário de terror em que você se deita e uma mariposa do sofá entra em seu ouvido. Isso aconteceu com um rapaz nos Estados Unidos, que se tornou uma sensação na internet. Ele sentiu a mariposa perto do ouvido dele e quis dar um tapa nela, mas o inseto entrou. Seus amigos o ajudaram com uma pinça. A mariposa tinha 2,5 centímetros de comprimento e ainda estava perfeitamente bem. Bem, tanto o homem quanto a mariposa tiveram sorte dessa vez, mas os especialistas não recomendam o uso de objetos para remoção. Você precisa inclinar a cabeça para deixar a gravidade fazer o trabalho e atrair o inseto com um pouco de luz do lado de fora. E é claro, você precisa manter seus móveis limpos para torná-los menos atraentes para essas criaturas brincalhonas. Agora, buracos em tecidos são uma coisa, mas jogar fora todos os alimentos da despensa é como uma ofensa de outro nível. As traças da despensa adoram comer alimentos secos, como cereais, farinha, arroz e grãos, e podem entrar sorrateiramente em sua despensa com mantimentos, ração para animais de estimação ou sementes para pássaros que já estejam infestadas. Quando eclodem, elas podem se espalhar para outros alimentos nas proximidades. Uma mariposa da despensa fêmea é super produtiva e pode colocar cerca de 400 ovos após o acasalamento. Quando os ovos eclodem, as larvas começam a comer sua comida e a tecer teias pegajosas. Elas conseguem até mastigar caixas de papelão finas e sacos plásticos, então embalagens fechadas nem sempre as mantêm longe. Você pode notar seus excrementos, teias ou até pequenos furos nas embalagens de alimentos. Esses são sinais óbvios de infestação. As mariposas da despensa não fazem mal às pessoas, elas só são irritantes e estragam a comida. Mas alguns tipos, como a mariposa cinnabar, são venenosos. Elas têm cores vivas em vermelho e preto que servem como aviso para que predadores fiquem longe. Se você acha que sua despensa pode ter mariposas neste momento, pause o vídeo e inspecione-a bem. Você encontrou alguém que não deveria estar lá? Tente armazenar sua farinha, misturas para bolos, aveia e nozes no freezer. Ou pelo menos, congele-os por 3 dias antes de levá-los para a despensa. O tratamento a frio ajudará a se livrar de qualquer larva que possa estar presente nos alimentos que você trouxe do mercado. Só para garantir que você está no lado seguro, experimente esta solução de vinagre branco com água quente que eu mesmo testei. Misture em partes iguais e passe em todo o armário da despensa, de cima a baixo, incluindo os 2 lados das prateleiras, cantos, rodapés, pisos e recipientes de armazenamento. Todas as mariposas vão sair correndo dali. Como precaução final, você pode pendurar fitas adesivas para moscas dentro da despensa. Se acrescentar um pouquinho de óleo de peixe,
Todas as mariposas que ainda estiverem escondidas não vão resistir à tentação. Agora, aqui vai um pequeno enigma. O que é minúsculo tem até 177 pares de patas e pode assustar um homem de 40 anos mais do que qualquer filme de terror. Sim, é uma centopeia correndo pela sua sala de estar. E antes de usar o chinelo para eliminar a ameaça, lembre-se de que ela é sua amiga. As centopeias podem morder, mas quase nunca o fazem. Elas não fazem ninhos nem teias, não transmitem nada perigoso e não danificam sua casa ou objetos queridos. E ainda trabalham de graça para você, como um controle natural de pragas. Comem baratas, moscas, cupins, mariposas e traças. Então, em vez de tirar a vida delas, tente apenas levá-las para fora, onde não vão te assustar e continuarão trabalhando duro. Se você não quiser que eles voltem, vede todas as frestas e buracos na fundação, portas e janelas. Conserte qualquer vazamento e elimine água parada. Afaste pilhas de madeira e folhas da sua casa. Dá um certo trabalho, mas o resultado vale a pena, pode confiar. Os médicos recomendam arriscar sua vida pelo menos 2 vezes por dia. Escovar os dentes pelo menos 2 vezes por dia. Mas veja bem, a pasta de dente aparentemente inofensiva que fica pacificamente no balcão de todos representa um perigo de vida devido ao ingrediente não tão inofensivo: fluoreto de sódio. Não me entenda mal, nem todos os cremes dentais contêm esse ingrediente, mas a maioria deles ainda o contém. Mas não corra para o banheiro para descartar o tubo. Se você engolir uma pequena quantidade do tamanho de uma ervilha, isso não é fatal. Estou falando de quantidades maiores. Um tubo de pasta de dente tem apenas 0,15% de flúor. Para fazer você fugir para as colinas, é necessário consumir cerca de 8 tubos 1 a 1. Portanto, tecnicamente, o creme dental é totalmente seguro. Vamos procurar mais perigos em sua casa, tá legal? Pessoalmente, não tenho isso, mas se você tiver uma lâmpada CFL, precisa ser extremamente cauteloso com ela. O problema é que muitas dessas lâmpadas são feitas com mercúrio. Se uma delas quebrar, você deve começar desligando o sistema de ventilação. Caso contrário, a contaminação só vai piorar. Certifique-se de que todos tenham saído do cômodo e, em seguida, abra uma janela para permitir a circulação de ar fresco. Por fim, limpe a área onde a lâmpada quebrou. Tome cuidado para lidar com superfícies molhadas e secas e entre em contato com especialistas. Os vapores de mercúrio são definitivamente a maior preocupação quando se trata desse elemento. Veja, por exemplo, um caso de 2008 em que um homem de 55 anos de Oklahoma tentou extrair ouro de eletrônicos antigos usando mercúrio líquido. Infelizmente, ele inalou muito vapor e, lamentavelmente, faleceu apenas 10 dias depois. A contaminação foi tão grave que a casa dele teve que ser completamente destruída. Você definitivamente não quer que suas roupas favoritas sejam arruinadas por traças, então você pode pegar algumas bolas de naftalina para exterminá-las. Mas cuidado, essas bolas de naftalina também podem exterminar você. Elas geralmente contêm produtos químicos como naftalina ou paradiclorobenzeno. Quando esses produtos entram no ar, eles se transformam em gás e aquele cheiro forte que você associa às bolas de naftalina entra em ação. Esses vapores podem, na verdade, irritar seus olhos e pulmões, podendo até causar dores de cabeça, tontura e náusea. Além disso, há preocupações sobre o fato de esses produtos químicos serem a causa de doenças graves que nem mesmo a medicina moderna consegue curar. A naftalina é especialmente arriscada porque pode quebrar as células vermelhas do sangue, levando a uma doença chamada anemia hemolítica. Portanto, tente trocar essas bolas pela boa e velha lavanda. As traças não são grandes fãs dela. É muito importante ficar de olho nas plantas que você leva para sua casa, pois algumas podem ser surpreendentemente prejudiciais. Por exemplo, a Dieffenbachia, comumente conhecida como comigo ninguém pode. Há rumores de que sua seiva pode fazer com que sua língua enche tanto que pode bloquear suas vias respiratórias. Mas será que isso realmente acontece? Sim e não. É verdade que essa planta contém pequenos cristais venenosos em forma de agulha chamados ráfides. No entanto, é necessário que alguém coma uma folha antes de qualquer coisa acontecer. Caso contrário, você poderá sentir apenas uma breve sensação de queimação ou observar alguma vermelhidão na pele. Em casos raros, você poderá ver algum inchaço na área que tocou a planta. Em geral, apenas uma mordidinha causa um leve desconforto. Portanto, não petisque suas plantas em vasos. Esse aviso é mais para a segurança de seus animais de estimação, especialmente gatos. Agora, se a Dieffenbachia permanecer em contato com a boca por muito tempo, ela pode causar uma dor grave que pode durar dias ou até semanas. Nesses casos, pode ser necessária uma ida ao hospital, especialmente se a garganta for afetada, pois a respiração pode ser afetada. Mas não acredite na propaganda de que a Dieffenbachia é um veneno letal. Isso é apenas uma lenda urbana. Resumindo,
Até que a gente pode com a Comigo Ninguém Pode. Usar uma lavadora de alta pressão pode ser mais perigoso do que você imagina. A pressão intensa pode causar ferimentos graves. E o jato de alta velocidade pode lançar detritos capazes de causar ainda mais danos. Se você se machucar, as infecções podem se instalar rapidamente e, sem atendimento médico oportuno, as coisas podem ficar realmente sérias. Pense em complicações graves, possível perda de membros ou até pior. Mas, sinceramente, não é tão assustador assim. Basta não exagerar na pressão. Aqui vai uma dica de amigo. Não deixe de fazer a limpeza semanal da casa, especialmente quando se trata do banheiro. Quanto mais você adiar a limpeza, mais arriscado ele se torna. Os banheiros são notórios focos de bactérias, o que torna a limpeza regular essencial. Definitivamente você não quer hóspedes indesejados como norovírus, E. coli, salmonella ou até mesmo Staphylococcus aureus por perto, juntamente com todos os mofos e bolores. Só para colocar as coisas em perspectiva, um assento de vaso sanitário comum pode abrigar mais de 200 mil bactérias formadoras de colônias. E aqui está outra coisa que você deve ter em mente. Se você não for cuidadoso durante a limpeza, poderá criar acidentalmente uma situação perigosa. A mistura de alvejante e amônia pode liberar um gás tóxico chamado cloramina. Esses vapores podem causar alguns sintomas bastante desagradáveis, desde falta de ar até líquido nos pulmões. Adivinha o que acontece? Se isso acontecer, você provavelmente vai chutar o balde. E não estou falando daquele que você usa para limpar o chão do banheiro. Em um dia sufocante de verão, ter ar-condicionado é definitivamente uma bênção, mas não deixe que isso leve a pensar que não há riscos envolvidos. Se o seu ar-condicionado for mais antigo, pode levar a vários problemas. Por exemplo, a tubulação e os filtros podem reter mofo, bactérias e alérgenos nocivos. Se isso não for resolvido, as pessoas em sua casa podem acabar tendo que lidar com tosse, chiado no peito ou nariz entupido. Além disso, uma unidade de ar-condicionado envelhecida pode representar um risco de incêndio. Os componentes mais antigos tendem a gerar mais calor à medida que tentam se manter e, se não forem substituídos, você pode acabar com um possível risco de incêndio. Uma fiação defeituosa é outra preocupação, pois muitos fios estão escondidos em locais de difícil acesso, o que dificulta a inspeção. Portanto, se você tiver um ar-condicionado antigo, é uma medida inteligente limpá-lo adequadamente e garantir que suas peças e fiação estejam atualizadas para evitar riscos de incêndio. Se aconchegar sob um cobertor elétrico quentinho quando o tempo fica frio parece um sonho. Mas se os cobertores elétricos ficarem muito quentes, podem causar queimaduras. Esse risco é particularmente significativo nos modelos mais antigos que não têm um recurso de desligamento automático. Portanto, a melhor maneira de usar esse tipo de cobertor é aquecer a cama e desligá-lo antes de se deitar. Há também a preocupação com a insolação associada ao uso de um cobertor elétrico. Certa vez, 2 pessoas foram encontradas sem reação em suas camas sob cobertores elétricos. A temperatura corporal de ambas alcançou alarmantes 41 graus Celsius. Portanto, embora esses cobertores ofereçam conforto, é fundamental usá-los com sabedoria. Apenas um aviso rápido sobre o fluido do lavador de para-brisa. Ele contém metanol, que pode ser muito forte. Se ingerido, pode causar desde tontura e dores de cabeça até envenenamento grave. Certifique-se de armazená-lo com segurança e mantê-lo no recipiente original. Nunca o transfira para garrafas sem identificação. Ele pode ser facilmente confundido com água ou outros líquidos inofensivos. Isso é um grande erro. O metanol é muito tóxico. Para um adulto, 60 a 240 ml podem ser suficientes. Você sabe o que quero dizer. O fluido do lavador de para-brisa que você despeja no seu carro geralmente tem cerca de 30 a 50% de metanol. Mas e as versões concentradas? Elas podem ter um alto teor de metanol, de 90 a 100%. Lembre-se de que esses produtos precisam ser diluídos com água antes de serem usados. O último item cotidiano da nossa lista parece ser um grande amigo nosso, especialmente se estiver no banheiro. Mas embora os purificadores de ar possam dar um aroma agradável à sua casa, muitos deles liberam compostos orgânicos voláteis, que podem se acumular com o tempo e representar sérios riscos à saúde, inclusive problemas neurológicos e doenças incuráveis. Sugiro que você não se arrisque e pense em optar por alternativas naturais ou melhorar a ventilação da sua casa. Anotou tudo? Ótimo! Primeiramente, você provavelmente já sabe que os germes estão por toda parte e que é impossível para os seres humanos se livrarem deles. Essas criaturas minúsculas treinam o nosso sistema imunológico. Ficamos mais fortes quando o nosso organismo enfrenta constantemente as bactérias e aprimora as suas habilidades de proteção. Portanto, não se preocupe com o que você verá a seguir. Bem-vindo a um dos lugares favoritos das bactérias e micróbios, quartos de hotel.
Sim, eles parecem ser tão limpos, mas de certa forma são mais perigosos do que um depósito de lixo. No lixão, tudo é sujo e você tem medo de encostar nas coisas. Mas a sujeira nos quartos de hotel é quase invisível. Os germes estão esperando por você lá. E há muitos deles. Então, os primeiros problemas surgem já no elevador. Os botões do painel abrigam várias bactérias. Suponha que ninguém os limpe com um desinfetante. Nesse caso, esses botões se tornam uma arena onde bilhões de micróbios se multiplicam e devoram uns aos outros. Dê uma olhada em um prédio residencial comum. Há elevadores também. As mesmas pessoas vivem nesse prédio, transmitindo os mesmos germes quando tocam os botões do elevador. Seu corpo encontra esses micróbios com frequência e rapidamente desenvolve a proteção necessária. Mas pessoas diferentes se hospedam em hotéis. Um rapaz de algum país africano pode trazer uma bactéria que será perigosa para uma garota da fria Noruega, por exemplo. Portanto, depois de tocar o botão, lave as mãos com sabão ou desinfetante. Então, o elevador abre as portas e você vai ao seu quarto. Cuidado! Tem outro lugar perigoso no caminho. Está vendo a maçaneta da porta? Essa área é outro parque de diversões amado pelos germes. Quantas pessoas tocaram nela antes de você? Há quanto tempo ela não é lavada? Você sabe por que essa maçaneta é mais perigosa do que o assento do vaso sanitário? Acima de tudo, os micróbios se acumulam em nossos dedos e palmas das mãos. Quando não os lavamos, transferimos 1 milhão de bactérias de um lugar para outro ao tocarmos as superfícies de diferentes objetos. Portanto, a melhor maneira é tocar a maçaneta da porta com a mesma mão que você usou para apertar o botão no elevador. Assim que entrar no quarto, lave as mãos. A boa notícia é que os funcionários do hotel limpam os banheiros e os vasos sanitários muito melhor do que o resto do quarto. Portanto, você está um pouco mais seguro aqui. Mesmo assim, dê uma boa olhada nos cantos do banheiro e nos azulejos. Se você vir manchas pretas em algum lugar, quer dizer que há mofo. Esse elemento pode causar reações alérgicas como coriza e irritação nos olhos. O mofo pode ser bastante perigoso, mas a equipe do hotel geralmente tem bastante cuidado com isso. Portanto, é improvável que haja algo assim em seu quarto. A menos que seja um hotel barato. Você não se hospeda lá, não é mesmo? Por sinal, você sabia que o papel higiênico em um banheiro público contém mais germes do que a tampa do vaso sanitário? Você cometerá um erro se cobrir o assento com pedaços desse papel. Em primeiro lugar, muitas pessoas o tocam, o que significa que transferem bactérias para ele. Em segundo lugar, pequenos respingos de sujeira ficam no rolo quando alguém dá descarga no vaso sanitário. Os micróbios se sentem mais confortáveis vivendo em papel macio do que na superfície dura do vaso sanitário. Portanto, não o coloque no assento. Mas se você vir uma tampa de metal ou plástico no rolo, você está com sorte, pois o rolo está protegido contra germes. Então, depois de ter feito o que precisava e lavado bem as mãos, você tem duas opções: limpar as mãos com uma toalha de papel ou usar um secador de mãos. Não importa o que você escolher, ambas as variantes têm muitos germes. Mas se você usar o secador, as bactérias se espalharão por todo o ambiente. Portanto, é melhor pegar uma toalha de papel. Você sai do banheiro e se encontra em uma zona de perigo. Não pense que todos os germes do banheiro são inofensivos. Algumas das bactérias mais comuns em hotéis causam infecções intestinais. Se não quiser passar o resto de suas férias ou viagem de negócios no vaso sanitário ou perto dele, prepare-se para combater colônias de pequenos parasitas. A primeira coisa que você precisa fazer é lavar os copos e as xícaras com sabão. Alguns viajantes levam consigo suas próprias canecas, o que é uma boa ideia. Em seguida, olhe ao redor e se pergunte: em quais lugares as pessoas mais tocam? Esses são o controle remoto da TV, a cafeteira, o frigobar, as maçanetas das portas, as mesas, o secador de cabelo e as janelas. Relaxe, você não precisa fazer a limpeza no lugar da equipe do hotel. Basta ter lenços umedecidos com desinfetante potente. Limpe a superfície de todos esses objetos. Talvez sua preocupação seja em vão. E o hotel monitore cuidadosamente a limpeza dos quartos. Ou você pode pedir ao gerente que deseja que seu quarto seja limpo novamente. Então, você limpou todas as superfícies e pulou na cama cansado. Infelizmente, você não é o único a descansar nesse colchão macio. Você tem a companhia de muitas bactérias. É claro que lavar as fronhas e a roupa de cama destrói os germes. Mas e a colcha? Muito provavelmente ninguém a lava. A remoção de germes do tecido é difícil, portanto, você provavelmente terá que tolerar isso. Mas o que você não deve aceitar são os percevejos de cama. Se você notar manchas escuras em seu colchão, provavelmente são resíduos deixados pelos percevejos. Você não está com fome, está? Não quero estragar seu apetite.
Os insetos em si podem se esconder nas profundezas do colchão. Eles podem dormir lá por meses e depois acordar para saciar a fome. Enquanto você está descansando, eles saem e mordem suas pernas. Se você notar pequenas manchas vermelhas em sua pele pela manhã, então os percevejos, beijaram você. As picadas desses insetos não são perigosas. Algumas pessoas podem ter uma reação alérgica leve na forma de irritação na pele. Mas o problema é que alguns percevejos podem entrar em suas roupas ou objetos, e então você os levará para casa. Essas criaturas se multiplicam rapidamente. Portanto, se não quiser uma colônia de percevejos em sua casa, lave suas roupas, limpe a sua mala e vá para o chuveiro. Mas antes disso, peça ao gerente do hotel que devolva seu dinheiro, pois percevejos de cama são inaceitáveis. Por sinal, mesmo que o quarto esteja limpíssimo, não significa que não haja percevejos nele. Talvez os hóspedes anteriores os tenham trazido. Então, sua cama não tem manchas pretas e você limpou todas as superfícies perigosas. Pronto, você está seguro. Mas tente caminhar usando chinelos ou meias grossas, pois o chão também é uma fonte de sujeira. Você passa várias noites no hotel e finalmente volta para um local limpo e seguro, sua casa. Infelizmente, sua casa também pode ter muitos germes que você não vê. Você gosta de se divertir com os amigos e jogar videogame? Se lembra quando foi a última vez que limpou os controles? Todos os seus amigos os seguraram com as mãos, o que significa que você coletou todos os micróbios deles lá. A tábua de corte da sua cozinha. Com que cuidado você a lava? Não basta apenas borrifá-la com água, especialmente se você corta carne e legumes. Você pode cortar um pouco de abóbora e os germes ficarão grudados na superfície. Em seguida, você lava rapidamente a tábua e a coloca de volta no lugar. Mas os germes não foram embora. Eles ainda estão firmemente presos à superfície, esperando que você corte o pão. Então eles pularão para a comida e entrarão em seu estômago. Como está o apetite? Ainda está bom? Outro local perigoso é a esponja de lavar louça. Mesmo que você use um bom detergente, os germes ainda se acumulam ali. A melhor maneira de se livrar deles é trocar a esponja uma vez por semana. E agora você verá um paraíso para as bactérias. Um lugar com uma temperatura fria ideal e muitos alimentos, desde os frescos até os estragados. É a sua geladeira! Nela você coloca os produtos que traz do supermercado. Centenas de pessoas podem tocá-los com as mãos, deixando milhões de germes. Portanto, não se esqueça de lavar a geladeira com frequência. Além disso, mantenha carnes longe de produtos embalados, pois os germes em um bife cru se multiplicam e o estragam rapidamente. Talvez você esteja muito preocupado com sua saúde agora. Se for esse o caso, então você deve se lembrar das palavras do início do vídeo. Um pôr do sol roxo. Você deve ter visto um desses pelo menos uma vez na vida. Normalmente não é nada ameaçador e tem a ver com a forma como a luz viaja. A que o sol produz é branca. Quando passa por um prisma, você vê ondas de luz de cores diferentes, de vermelho e laranja a azul, verde e índigo. Ela normalmente se desloca em linha reta se não houver nenhum obstáculo no caminho. As ondas mais curtas, incluindo azuis e roxas, são espalhadas mais facilmente quando encontram esses obstáculos, como moléculas e aerossóis na atmosfera. Como o Sol está baixo no horizonte ao nascer e se pôr, sua luz precisa passar por mais moléculas que espalham violeta e azul. As cores que seus olhos captam são o amarelo, laranja e vermelho, mas com as condições certas é possível ver o lindo céu roxo. Às vezes ele surge por motivos muito mais assustadores, como furacões, incêndios florestais ou tempestades de poeira. A concentração de vapor no ar aumenta e a luz se espalha mais do que o normal. Poeira, sol poente e nuvens baixas também contribuem para esse espetáculo natural. O céu fica laranja e vermelho ao entardecer se ainda houver luz suficiente. Em seguida emite tons de rosa, que se misturam com um azul escuro acima. Bem, você se lembra do que acontece quando essas duas cores se encontram? Surge o roxo. Nem todo furacão faz o céu ficar dessa cor, e tentar adivinhar se isso vai acontecer é como apostar em um arco-íris. Ainda assim, as pessoas relataram que vários grandes furacões provocaram esse fenômeno. O céu verde pode parecer tão espetacular quanto o roxo, mas na verdade também grita perigo. Ele geralmente está lá para avisar que uma tempestade, granizo ou tornado está por perto. Essa cor única é resultado da mistura dos raios solares amarelos com a luz azul vinda das nuvens de tempestade.
Você está curtindo um belo dia à beira-mar com uma brisa fresca nos cabelos, quando de repente percebe que a água começa a recuar da praia a uma velocidade enorme. Este é um sinal para começar a correr o mais rápido e distante que puder. Isso provavelmente significa um tsunami a caminho. Uma reação rápida maximiza as chances de sobrevivência. Se perceber que o nível do mar está subindo, mas não parece muito extremo, pode ser outro sinal de um tsunami. Acontece em 40% dos casos, e a entrada de água é a primeira onda dele. A próxima, muito maior e mais perigosa, geralmente ocorre em cerca de 10 minutos. Outra coisa é que ele gosta de surgir com alguns sons altos. As pessoas os descrevem como um trovão, uma locomotiva, um helicóptero ou apenas um estrondo alto. Você vê um canal de água agitada na praia? É melhor ficar longe da água. Pode haver uma corrente de retorno sob a superfície e ser extremamente perigosa. Às vezes, as ondas atingem a costa de uma maneira estranha, formando essas correntes. Você pode ver uma quebra estranha nas ondas, ou uma área com uma cor diferente do resto da água. Pedaços aleatórios de algas marinhas indo em todas as direções são outro sinal de alerta. Se acontecer de ficar preso em uma corrente de retorno, tente se manter à tona, mas não ir contra ela. Você só irá desperdiçar energia preciosa. Grite por socorro e tente flutuar ao longo da praia. Depois de sair da corrente, nade diagonalmente até a costa. Da próxima vez que vir nuvens de formato cônico no céu, lembre que é um bom momento para começar a procurar algum abrigo. Se continuar assim, uma forte tempestade está a caminho, mas se uma delas com esse formato começar a girar, significa que está prestes a se transformar em um tornado. Se houver abelhas por perto, elas podem salvá-lo de grandes problemas um dia. Essas pequeninas trabalhadoras ficam mais ativas do que o normal quando sentem que uma tempestade está a caminho, e aceleram para coletar mais néctar antes que ela os atinja. Uma vez que terminam, sempre voltam para a colmeia 10 a 15 minutos antes da chuva forte, mesmo quando não há sinais óbvios de que esteja chegando. O segredo para isso são pelos supersensíveis nas costas que podem captar acúmulos eletrostáticos de nuvens de tempestade. Durante séculos, as pessoas notaram que os animais agem de maneira estranha alguns dias antes de grandes eventos sísmicos. Os cachorros não param de latir, as vacas param de dar leite, e os sapos, ratos e cobras saem de casa. Parece que os animais podem sentir ondas de choque iniciais menores que são imperceptíveis para os humanos. Os cientistas tentaram encontrar alguma explicação para isso e realizaram testes e experimentos intermináveis. Até agora, ainda estão tentando explicar esse mistério. Você pode sentir o cheiro de ozônio no ar? Quando uma tempestade está a caminho, é o odor mais distinto e acre que se pode perceber. Uma carga elétrica de um raio o liberta de altitudes mais elevadas. O outro cheiro de chuva mais agradável é o petrichor. A água da chuva desperta moléculas em plantas, árvores, concreto e asfalto, e o aroma se espalha por todo o lugar. Você pode até sentir esse cheiro na própria boca. Todos aqueles íons positivos no ar que um raio libera se misturam com o ozônio e a saliva. E é assim que você fica com aquele gosto metálico amargo. Quando um raio está prestes a cair, você pode ouvir sons bizarros de crepitação, zumbido ou vibração vindos de objetos de metal próximos. As palmas das mãos podem começar a suar, e é capaz que seu cabelo fique em pé. Esse é um claro apelo à ação para salvar sua vida. Cargas positivas estão passando por seu corpo, tentando alcançar a parte carregada negativamente da tempestade. Confie em mim, você não quer que elas o atinjam. Se não vir nenhum abrigo que possa alcançar rapidamente, tente se tornar menor do que os objetos ao seu redor. Abaixe seu guarda-chuva e fique longe de cercas de arame, canos de metal, trilhos e outros objetos metálicos. E não se deite no chão, provavelmente está molhado, o que significa que é um ótimo condutor de eletricidade. Se de repente você notar fendas no asfalto ao lado de sua casa, pode ser um sinal de alerta de sumidouro. Inspecione sua residência por dentro. A porta começa a emperrar, ou talvez haja uma lacuna onde as paredes encontram o teto. Armários e gavetas de cozinha irregulares, pisos inclinados, escadas que começam a se inclinar, vazamentos de água após cada chuva e molduras deslocadas são sinais de que um sumidouro está prestes a abrir. Para saber se é definitivamente um deles e o quão perigoso é, você precisa consultar uma empresa de engenharia. Se encontrar um sumidouro que já esteja lá, fique longe. Cerque ou ponha cordas no local para torná-lo menos perigoso para os outros. Você precisará de ajuda profissional para corrigir o problema.
Alguns vulcões gritam quando estão prestes a entrar em erupção. Pequenos terremotos que costumam acontecer antes produzem um zumbido. É praticamente inaudível para os ouvidos humanos, mas às vezes atinge uma frequência que permite ouvi-lo como um estranho som estrondoso ou sibilante vindo do solo. Esse ruído é conhecido como tremor harmônico. Com alguns vulcões é o barulho das bolhas de magma vibrando ao passar por fendas na crosta terrestre, mas nem sempre é assim. Se os cientistas conseguirem entender o que exatamente causa esses gritos vulcânicos, poderão criar um sistema limitado de alerta precoce para erupções vulcânicas. Se você estiver na natureza, preste atenção à água em riachos, quedas d'água e rios. Se o nível estiver caindo rapidamente, mesmo que esteja chovendo, isso pode ser um indício de um deslizamento de terra próximo. E se você escutar um leve ruído estrondoso ou sons incomuns, como pedras batendo umas nas outras, pode significar que detritos estão vindo em sua direção. É um sinal para ir para a segurança imediatamente, como agora mesmo. O espírito natalino vem com as decorações de fim de ano. Luzes cintilantes, guirlandas e globos de neve fazem parte do conjunto. Nossos amigos peludos também gostam de brincar com elas, mas você sabia que esse material tem alguns perigos ocultos? Vamos dar uma olhada mais de perto nas dicas de segurança para animais de estimação em sua casa, tanto durante as festas de fim de ano quanto em qualquer outra época. O número 1 é o ouropel, a primeira opção para espalhar uma vibração de celebração. Esse enfeite também é conhecido por se espalhar por todo lugar. Você já deve ter notado isso se decorou uma árvore com ele. Os animais de estimação, especialmente os gatos, adoram esse tipo de decoração. No entanto, se eles comerem um pedaço de enfeite, podem ter problemas intestinais, sem mencionar os efeitos emocionais, além das consequências financeiras. A cirurgia para remover um objeto estranho pode custar muito caro. Não subestime o apelo de um objeto brilhante no cômodo e fique de olho em seus bichinhos. O número 2 são as luzes decorativas. Depois de terminar, você as coloca na caixa e elas passam um ano inteiro lá, emaranhadas. Ao abrir a caixa no próximo ano, terá dificuldade para desembaraçá-las. Mas enquanto estiver desempacotando, seus animais de estimação podem comer as luzes ou levar um choque elétrico. Para evitar isso, uma solução é enrolar os cabos soltos com capas plásticas protetoras e pendurar as luzes em locais que não podem ser alcançadas facilmente. Algumas pessoas têm uma coleção de globos de neve. Elas ficam com essas bolas como lembranças dos locais turísticos que visitam. Outras as tiram de uma caixa com decorações de festas em determinadas épocas do ano. Esses objetos frágeis podem se quebrar facilmente. Não me pergunte como eu sei disso. Alguns contêm ingredientes perigosos não apenas para os bichos, mas também para as crianças. Diversas fontes veterinárias estão repletas do mesmo aviso. Mantenha seus animais de estimação longe dos globos de neve. Dito isso, o líquido dentro deles pode não ser apenas água pura, mas também 2% de etilenoglicol. Sem contar que tem um cheiro doce que pode atrair os peludos a prová-lo. O número 4 é sobre árvores de Natal e como elas podem se transformar em uma decoração amigável para os pets. Os veterinários dizem que as guirlandas e árvores artificiais podem ser mais seguras do que as reais. Elas não carregam o cheiro do exterior, portanto, nesse quesito, não atraem tanto os cachorros e gatos. Aqui, a parte importante é não comprar uma árvore artificial coberta de flocos de neve. Mais uma vez, esses granulados podem ser prejudiciais para os nossos amigos peludos. Se você não gosta de comprar árvores artificiais, pode prender uma linha de pesca na sua e pendurá-la no teto para estabilizá-la. Quanto à água para ela, seu bichinho pode querer prová-la. Portanto, é melhor não adicionar aspirina ou outros produtos a essa água. Você pode cobrir o reservatório com papel alumínio para manter os animais afastados. Por fim, dá para colocar temporariamente uma tigela grande de água no mesmo cômodo que a árvore. Se o pet ficar com sede, ele poderá ir até a tigela em vez do reservatório. Você também pode considerar a possibilidade de fazer uma barreira na frente da árvore para torná-la menos acessível. Mas alguns gatos são selvagens. Eles encaram isso como um desafio e superam facilmente a maioria dos obstáculos. No entanto, a maioria deles não quer se incomodar com fita adesiva dupla face. Quando falei sobre globos de neve, incluí ímãs também. Será que são perigosos para os bichos? Nós os usamos para várias finalidades em nossas casas. Para começar, com a ajuda deles, exibimos nossas fotos ou anotações na porta da geladeira. Nossos amigos de quatro patas podem facilmente acessá-la. No entanto, esses ímãs de geladeira podem não ser tão prejudiciais quanto os chamados de terras raras.
Os de neodímio, por exemplo, são o verdadeiro perigo, porque são muito potentes. Se você acidentalmente beliscar partes do seu corpo com eles, pode se machucar. Imagine esses carinhas como guerreiros. Quando se aproximam muito uns dos outros, podem atacar com uma super força para lascar e quebrar ímãs comuns. Você não gostaria de ter esse tipo perto de seus animais de estimação ou das crianças da sua casa. Os ímãs de terras raras são normalmente usados em coisas como discos rígidos, fechaduras de portas ou fones de ouvido, mas também como brinquedos, e não são especialmente tóxicos. Portanto, se o seu cão comer acidentalmente um deles, o ímã poderá sair do corpo dele de forma natural. Mas e se ele engolir 2 desses objetos superpoderosos? Não quero entrar em detalhes sobre esse cenário. Os intestinos fazem um loop para frente e para trás no abdômen, e se esses ímãs ficarem muito próximos um do outro, pois é. Aparentemente, as moedas de 1 centavo fabricadas nos Estados Unidos depois de 1982 também são perigosas. Elas contêm altos níveis de zinco. Você pode pensar, mas esse não é um mineral essencial para o nosso corpo? Sim, para o crescimento, cicatrização de feridas e muitos outros aspectos. No entanto, o corpo precisa de uma pequena quantidade dele. Em excesso, pode causar envenenamento. O zinco é encontrado em muitos objetos de metal, como parafusos, zíperes e joias. As moedas de 1 centavo cunhadas depois de 1982 têm núcleos de zinco cobertos por revestimento de cobre. Uma das causas mais comuns de envenenamento por zinco em animais de estimação são esses objetos. Plantas domésticas e buquês de flores também podem ser perigosos. Digamos que você tem um buquê de tulipas que deseja manter e seu gato parece muito engraçado tentando empurrar o vaso da mesa. Você não deve deixar que a curiosidade leve a melhor sobre ele. Aloe vera, Daphne, Hemerocalis, a lista é longa. A moral da história é que os gatinhos são curiosos e não devem comer plantas ou flores, porque elas podem ser tóxicas para eles. As próximas da lista são as baterias. O material ácido contido nelas pode vazar se forem atingidas por uma explosão. Imagine seu cachorro mastigando essa coisa acidentalmente. Consequências graves e cirurgia imediata seriam o próximo passo. Quando digo baterias, também me refiro a itens como controles remotos, relógios e aparelhos auditivos. Eles também são alimentados por elas. O próximo item é a comida. Sim, eu sei como às vezes pode ser difícil comer enquanto seu bichinho olha para você e diz: "Eu também quero provar, me dê uma mordida, humano, por favor." Ok, deixa eu explicar os perigos para que você possa resistir à tentação de dividir sua comida com seu melhor amigo. O abacate é tóxico para pássaros e coelhos. As sementes de maçã e as amêndoas são ruins para os hamsters. Um mito é que os coelhos comem alface. Não é o caso. Por exemplo, a alface iceberg contém lactucarium, que pode ser prejudicial se o animal ingerir em excesso. Outro mito é que os gatos devem beber leite. Também não é verdade. O leite de vaca não é bom para eles porque, surpresa, a maioria deles é intolerante à lactose. Chocolate, alho, uvas e passas também podem ser perigosos para os pets. O grau de toxicidade de um item depende de vários fatores, como a espécie do seu amigo de 4 patas e a quantidade do produto potencialmente prejudicial que ele ingeriu. No final das contas, você conhece seu bichinho melhor do que ninguém e provavelmente já sabe quanto tempo ele leva para ir à caixa de areia ou qual é o cheiro dele. Portanto, esteja sempre preparado. Observe o comportamento do seu pet. Ele está com um apetite reduzido? É melhor manter tudo seguro. Quando digo animais de estimação, imagino cães, gatos e hamsters. Mas algumas pessoas têm bichos exóticos, como ursos, corujas ou crocodilos. A Global Federation of Animal Sanctuaries, algo como Federação Global de Santuários de Animais, na tradução, acredita que 5.000 tigres são mantidos por pessoas somente nos Estados Unidos. Esse número inclui zoológicos, mas a maioria vive com proprietários particulares. Os leões da montanha também são comumente vistos entre os pets exóticos. Talvez seja por isso que, de tempos em tempos, nos deparamos com notícias dizendo que algo deu errado com proprietários particulares de animais selvagens. Você tem um amigo de estimação? Se tiver, qual é o nome dele? Por que não nos contar nos comentários? Quem você acha que vai ganhar? Um urso cinzento faminto ou uma baga madura? Um tigre bravo ou uma linda flor? Uma enorme piton ou um arbusto verde? A resposta não é tão óbvia. Agora você verá quem realmente controla a selva e as florestas. Conheça as plantas mais perigosas da Terra. Esta é a cicuta. Ela cresce na América do Norte em áreas pantanosas de campos e prados. Além disso, você pode encontrar essa planta nas margens de rios e córregos.
Ela parece inofensiva, mas é uma das mais venenosas dos Estados Unidos. As toxinas da cicuta podem causar danos críticos a um adulto em 15 minutos, mas só se você engolir. Muitas pessoas a confundem com alcachofra, aipo e anis. Apesar do veneno perigoso, a cicuta é usada para curar enxaquecas e doenças intestinais. Essa planta tem causado muitos danos ao gado. A ageratina altíssima cresce em campos e pastagens. Quando uma vaca a come, a planta libera uma toxina solúvel em gordura. Esse veneno não penetra apenas no animal, como também no leite. Bezerros, quando mamam, são infectados. O leite envenenado é igualmente perigoso para as pessoas. O problema é que essa planta, nativa da América do Norte, é uma das flores de outono que mais duram. Nas fazendas modernas, seu veneno não é tão perigoso, mas em pequenas propriedades rurais, ela é o perigo número 1. Todos nós conhecemos 2 tipos de feijões, os que comemos e os que o João usou para chegar ao reino dos gigantes. Além deles, existem os venenosos. Esses são chamados de mamona, contendo uma das toxinas mais perigosas do mundo, a ricina. Assim que ela entra em seu corpo, bloqueia a produção de proteínas necessárias para a vida. Sem essas proteínas, suas células param de funcionar. Quanto mais células são destruídas, mais seu corpo sofre. A mamona libera ricina quando exprimida. Vários feijões podem causar desidratação, fraqueza, alucinações, convulsões e outros problemas. Cerca de 7 feijões são suficientes para causar danos críticos. Portanto, lembre-se de como esse feijão é e nunca toque nele caso o veja na natureza. Uma das plantas mais bonitas do planeta é também uma das mais perigosas. Este é o oleandro. Tudo é venenoso nele, o caule, a raiz e a flor rosa. Mesmo um pedacinho desta planta pode levar a um envenenamento grave. Nem é preciso ingerir para enfrentar sérias consequências. Só um toquezinho na seiva da flor já causa alergias. E não tente queimá-lo, pois a fumaça de um oleandro em chamas também tem efeitos tóxicos. E agora a planta mais perigosa do mundo. Um toque nela vai te machucar por vários anos, ou você pode sentir as consequências por toda a sua vida. A planta guimpe-guimpe, também chamada de guimpe-ferrão, lembra um arbusto comum de bardana. Não parece nada venenosa, mas se você ficar ao lado dessa planta, sentirá sufocamento e olhos lacrimejantes. Existem milhares de minúsculos pelos venenosos nas folhas desta flor. Eles são tão leves que podem pairar no ar e se espalhar pelo vento. Então você deve colocar uma máscara de gás se quiser olhar para essa planta. Mas se tocar levemente na guimpe-guimpe, estará encrencado. Alguns comparam uma ferroada dela a 30 picadas de vespa ao mesmo tempo. Pelos venenosos penetram facilmente a pele e causam irritação e dor. O problema é não conseguir retirá-los. Lave com água e sabão, passe uma pomada desinfetante e verá que a situação só piora. Os pelos não podem ser removidos. Eles ficam ali, liberando toxinas e te deixando louco. Não há antídoto, pois os cientistas ainda não sabem quais os componentes da toxina. Ela suporta temperaturas frias e quentes. As sensações desagradáveis podem durar várias horas, dias ou até meses. Quem já tocou na planta disse que a dor voltou mesmo depois de alguns anos. Mas se é impossível se livrar dos pelos, a única saída é esperar que eles percam a toxicidade. Mas existe outro problema aqui. Você pode arrancar uma folha da guimpe-guimpe com luvas e levar para o laboratório. Seque-a e esqueça-a por alguns anos. E aqui está na sua frente uma folha murcha, quase destruída. Parece inofensiva, mas não é. Mesmo depois de muitos anos, os pelos venenosos permanecem na superfície da folha e ainda têm efeitos tóxicos. A guimpe-guimpe só cresce na Austrália. Ela adora o sol e as densas florestas verdes. Essa planta representava um grave perigo para turistas e madeireiros. Mas agora, todos os lugares que têm essa planta estão identificados com uma placa de alerta. Em exposições botânicas, os cientistas a colocam em uma gaiola para que as pessoas não a toquem. As ervilhas do rosário podem ser sementes brancas com olho roxo ou sementes pretas com olho branco. Essas plantas podem ser encontradas na África, Ásia, Austrália e na região do Oceano Pacífico. Algumas espécies foram levadas para a Flórida e o Havaí por pessoas. Você pode encontrar essa planta nas ruas da cidade. As sementes da ervilha do rosário são aplicadas em bijuterias e alguns brinquedos. Quem usa as pulseiras feitas com ela provavelmente não sabe da toxicidade de suas sementes. Assim como a mamona, essa planta contribui para a destruição das células. Curiosamente, as sementes são usadas não apenas como decoração, mas também para tratar alguns problemas de saúde.
Esta é a única planta da lista que parece venenosa. Você provavelmente não vai querer tocar nela. Veja essa haste vermelha que se parece mais com uma artéria ou um sistema nervoso aumentado. E essas bagas são parecidas com os olhos. A erva de São Cristóvão é meio assustadora. A estrutura interna dela também é tão desagradável quanto sua aparência. Essa planta tem uma toxina perigosa. Quanto mais cresce, mais venenosa fica sua composição. As substâncias químicas dela têm um efeito sedativo nos músculos e no coração. Isso significa que seu corpo relaxa tanto que para de funcionar. Você provavelmente já viu esta planta na natureza ou em filmes de vida selvagem. As dioneias são representantes raras das plantas carnívoras. Felizmente, elas não são tão perigosas para os humanos quanto para os insetos. Mas, em qualquer caso, você não deve colocar o dedo nelas. Então, elas funcionam assim. A planta abre a boca. Há uma pétala vermelha com um perfume no meio dela. É uma isca. Uma mosca ou um besouro percebe isso, decide experimentar e entra na flor. Mas a dioneia não se fecha imediatamente. Minúsculos pelos sensíveis dentro da planta contam os movimentos da mosca. Se o inseto fizer mais de 2 movimentos em 20 segundos, a planta fecha a boca em menos de 1 segundo. Esse intervalo evita que a planta se feche desnecessariamente quando algum lixo cai ali. Então a mosca fica presa. Os pelos nas mandíbulas da planta funcionam como uma gaiola. A presa não consegue escapar. Em seguida, a dioneia injeta suco digestivo dentro da boca e isso destrói a mosca. De 5 a 12 dias depois, a planta se abre novamente e aguarda um novo almoço. Essa espécie pode comer moscas, besouros, aranhas e até sapinhos. A Heracleum mantegatianum causa os danos mais extensos entre todas as plantas. Ela é perigosa não especificamente para uma pessoa, mas para florestas e campos inteiros. Além de ser uma planta invasora, é como uma parasita, pois multiplica-se rapidamente e destrói todas as outras flores da área. Os insetos não se alimentam dela. Destruí-la também é um problema para as pessoas, pois pode causar uma reação alérgica na pele. A planta cresce rapidamente, é imune a venenos e vive muito, podendo atingir a altura de uma casa de 1 andar e estar profundamente enraizada no solo. Ela solta suas sementes e uma leve brisa as espalha por quilômetros. Os cientistas ainda não conseguiram criar uma maneira eficaz de combatê-la. Não há nada que possa derrotar a Heracleum mantegatianum na natureza. Bem, ainda não. A natureza e a evolução sempre encontram um equilíbrio. O oceano é um dos lugares mais incríveis da Terra. Além de bonito, é também perigoso, com tubarões, polvos gigantes, tempestades fortes e o famoso Triângulo das Bermudas. Mas tem uma coisa mais terrível e perigosa que todas essas. Estou falando dos vagalhões. Um iate para 4 passageiros, o Mignonette, está navegando pelo Cabo da Boa Esperança, na parte sul da África. Uma tempestade assola o lugar, mas a embarcação consegue passar por ela. À noite, o vento cessa, o mar está calmo. E a tripulação, cansada por causa da tempestade, se prepara para repousar um pouco. Nesse momento, vinda sabe-se lá de onde, uma onda de quase 12 metros surge e bate contra o iate com uma força terrível. A embarcação sucumbe e afunda. Felizmente, os passageiros conseguem escapar a bordo de um bote salva-vidas. Nos 24 dias seguintes, ficam à deriva no mar aberto, até que são salvos por um navio que passava ali perto. Ninguém acreditou quando os passageiros contaram sobre a onda gigante. Isso tudo não é historinha de filme. Aconteceu mesmo, em 5 de julho de 1884. Agora imagine que você está navegando em um iate moderno no mar aberto. O sol está brilhando lá em cima, não há nenhuma nuvenzinha sequer. As águas estão cristalinas e calmas. O que poderia ser melhor do que férias assim, hein? De repente, você escuta um zumbido alto. E em questão de 2 ou 3 segundos, uma onda gigante de 10 metros surge sobre a superfície calma do mar, batendo contra o seu iate. Por sorte, ele consegue permanecer flutuando, e a onda desaparece tão rápido quanto veio. Esse também é um caso real que aconteceu com o dono do Kela Erin em 17 de junho de 2018. Essas ondas possuem vários nomes: anormal, transiente, extravagante, vagalhão. E como todos sugerem, elas não são brincadeira. A maioria dos encontros com esse tipo de elevação do mar acaba com embarcações naufragadas. Sereias, monstros marinhos, a fúria de Poseidon.
Era assim que as pessoas explicavam o surgimento de ondas gigantes antigamente. Cristóvão Colombo foi o primeiro a escrever sobre uma anormal como um fenômeno natural. Em agosto de 1498, sua equipe explorava as margens da Índia Ocidental, que mais tarde seriam os Estados Unidos, quando de repente todos os membros da tripulação ouviram um rugido ensurdecedor. Então uma onda majestosa, com 27 metros, surgiu do nada. Felizmente ela passou, e Cristóvão seguiu seu caminho. Depois disso, muitos relatos foram registrados sobre esse fenômeno. Mas ninguém acreditava nos marinheiros. Sereias, kraken e agora monstros de ondas? Fala sério. Era essa a reação que qualquer um tinha quando ouvia sobre aqueles terríveis vagalhões. Mesmo quando uma onda gigante de 23 metros caiu sobre o cruzeiro britânico Queen Mary, de repente, em 1942, as 15 mil pessoas que sobreviveram para contar a história não foram levadas a sério. Só em 1995 é que o fenômeno foi oficialmente gravado com equipamentos especiais. Naquele dia, um monstro de quase 26 metros de altura atingiu a plataforma de gás Draupner, na Noruega. Para estudar a natureza dessas ondas, no ano 2000, a União Europeia criou um projeto internacional chamado MaxWave. Como parte do projeto, os cientistas lançaram 2 satélites para monitorar os oceanos do mundo todo. Porém, eles acabaram com mais perguntas do que respostas. Existe uma teoria sobre uma onda especial que diz que quanto maior ela for, menor a probabilidade de ocorrer. Os satélites da MaxWave conseguiram registrar vagalhões de até 25 metros. Mas é aí que vem a parte interessante disso tudo. Ondas assim só devem aparecer a cada 200 anos. Porém, os satélites descobriram 10 monstruosas nas primeiras 3 semanas de operação. 19 anos se passaram desde então, e ainda sabemos muito pouco sobre elas. O pior é que os cientistas não têm ideia de como prever, com antecedência, o surgimento delas. Os radares e sonares modernos registraram as proporções das ondas. A altura varia entre 12 e 50 metros. A velocidade pode chegar a quase 100 km por hora. E a expectativa de duração é de 20 segundos a 2 minutos. Apesar das poucas informações disponíveis, os cientistas conseguiram classificá-las em 3 tipos. O primeiro é a clássica onda branca. Ela surge não só em uma tempestade, mas também em um mar calmo. Após seu aparecimento inesperado, ela se dissolve rapidamente dentro da água, sem deixar rastro. O segundo tipo é chamado de Três Irmãs. Sim, são 3 consecutivas, cada uma mais gigante que a outra. Até um navio cargueiro grande poderia quebrar se fosse pego por uma delas. O terceiro tipo é chamado de monstro, e o mais perigoso e imprevisível. Imagine um prédio de 15 andares. O espetáculo deve ser maravilhoso, mas eu não iria querer vê-lo presencialmente. Enfim, você pode assistir a um monte de vídeos sobre isso no YouTube, mas só depois de terminar de ver o nosso. O que será que provoca esses vagalhões solitários? Ninguém sabe ao certo. Talvez eles possuam a mesma natureza dos tsunamis? Não mesmo. Os tsunamis ocorrem como resultado de terremotos subterrâneos e crescem à medida que se aproximam do litoral. Tem gente que acredita que surgem quando a superfície da corrente marítima encontra um forte vento contrário. Outros têm certeza de que nascem da colisão de correntes quente e fria. E há quem esteja certo de que isso ocorre por causa de anomalias gravitacionais, quando a gravidade aumenta ou diminui drasticamente. Há também a teoria da interferência de onda, pela qual as pequenas se juntam para formar uma maior, como se fosse uma bola de neve. Mas a hipótese mais interessante é que as ondas se formam devido a um vampirismo cinético. Pode inserir uma piadinha do Drácula aqui. De acordo com essa versão, sob certas condições naturais, elas adquirem a capacidade de trocar energia cinética. E entre todas, haverá uma onda vampira que irá absorver toda a energia das demais. Após acumular energia suficiente, essa vampira explode. A teoria explica a força de impacto e seu rápido desaparecimento. Alguns oceanógrafos acreditam que os vagalhões anormais são culpados pelo desaparecimento de navios no lugar mais misterioso do Oceano Atlântico, o Triângulo das Bermudas. E apesar de ser possível que ondas gigantes surjam lá de vez em quando, é impossível usá-las como solução
para todos os mistérios do local. Além de navios, aviões também sumiram, e é pouco provável que os vagalhões pudessem alcançá-los. Acrescentando ainda mais mistério a esse fenômeno, essas ondas aparecem não só em mares e oceanos, mas também em lagos. Elas foram registradas inúmeras vezes nos Grandes Lagos, nos Estados Unidos. No Superior, o maior de todos da região, o surgimento das Três Irmãs foi registrado várias vezes. Além dos vagalhões, marinheiros relataram mais um fenômeno terrível: as depressões marítimas. Imagine uma onda muito grande, só que ao contrário. Ela cresce para debaixo d'água, formando um desnível gigante no mar. Só que essas depressões nunca foram registradas oficialmente. As ondas gigantes podem ser perigosas também por formarem buracos marítimos na água. Quando uma delas cresce, suga toda a água ao redor. Então, perto da base, esses buracos podem ser super profundos. Se a proa ou a popa do navio cair em um deles, é naufrágio na certa. Acho que o filme Tubarão poderia ser substituído por um novo Ondas. Quem é que liga para tubarões agora quando uma onda do tamanho de um arranha-céu pode surgir do nada e atacar? Ei, alguém aí lembra do filme O Destino de Poseidon? Nele havia um vagalhão que virou um transatlântico de cabeça para baixo. Não há como prever a chegada de um deles, mas dá para reduzir significativamente o risco de encontrar um. Estude a história e os registros meteorológicos da região que deseja visitar. Geralmente, as ondas gigantescas são encontradas na costa leste da África, no Oceano Índico e no Atlântico Norte. Por falar nisso, foi lá, em 1985, no farol Fastnet, que a mais alta já registrada foi capturada. Ela alcançou quase 48 metros. Se os vagalhões não intimidam e você estiver determinado a navegar, fique atento às mudanças climáticas e, o mais importante, olhe sempre para o horizonte. Ondas solitárias podem surgir ao longe, então você terá a chance de sair do caminho delas. E se alguma passar pertinho do seu barco, mas não o atingir, relaxe. Você é mesmo um sortudo. E aí, donos de carros? Puxa, tem uma mensagem importante para vocês. Vejam bem, nossos carros são como nossos companheiros de confiança, sempre ao nosso lado, mesmo nos lugares mais públicos. Mas às vezes, quando voltamos, encontramos surpresas inesperadas à nossa espera. Tente se imaginar caminhando em direção ao seu companheiro de 4 rodas e lá está ele, um panfleto te dando o oi por baixo do limpador de para-brisa. Ou, tomara que não, uma multa implorando por sua atenção no para-brisa. Todos nós já passamos por isso, certo? Bem, segurem seus volantes porque as autoridades têm uma nova dica para vocês, e ela é uma verdadeira joia. Se você vir algo em seu carro que não pertence a ele, não o remova com as mãos. Ficou intrigado? A polícia está atenta a tudo que se refere a carros, e não se trata apenas de capturar os motoristas em alta velocidade e fazer cumprir as regras de trânsito. Ela nos protege quando se trata de revelar os mais recentes truques do comércio. Veja Arlington, Virgínia, nos Estados Unidos, por exemplo. As autoridades de lá notaram recentemente um aumento nos roubos de airbags do lado do motorista. Para combater essa maluquice, a polícia aconselhou as pessoas a estacionarem em áreas bem iluminadas, trancarem seus veículos, guardarem seus objetos de valor e, por que não, incluírem um dispositivo de trava no volante. Alguns ladrões de carros também descobriram uma nova superpotência: usar as câmeras de seus smartphones para espiar o seu carro. É como se eles tivessem visão de raios-x ou algo assim. Esses malandros podem ver além da película das janelas do seu carro e ter uma visão clara dos seus tesouros. Tudo isso sem sequer tirar uma foto. Os smartphones de hoje, hein? Em resposta, as autoridades lançaram a campanha Stow It, Don't Show It, ou Guarde, Não Mostre, em tradução livre, lembrando a todos que devem remover seus objetos de valor da vista ou, no mínimo, guardá-los. Mas espere, tem mais. Os policiais querem que sejamos extremamente cautelosos com relação a uma nova ameaça que ronda nossos veículos. Você sabe como é. Folhas, lixo e folhetos muitas vezes acabam chegando aos nossos queridos veículos. Normalmente não pensamos em nada disso e simplesmente limpamos nossos carros antes de dar a partida. Entretanto, você deve pensar 2 vezes antes de pegar qualquer coisa com procedência desconhecida, mesmo que seja apenas para um pedaço de lixo aparentemente inocente. Por que todo esse alvoroço, você pergunta?
Bem, vamos dar uma olhada em um incidente que ocorreu em Houston, nos Estados Unidos. Imagine o seguinte, uma mulher, depois de comemorar seu aniversário em um restaurante local, volta para o carro e encontra um guardanapo preso na maçaneta da porta do carro. A princípio, ela não deu muita importância e retirou o guardanapo casualmente, pensando que fosse apenas um lixo aleatório. Mas como se vê, as coisas tomaram um rumo inesperado. Pouco tempo depois de manusear o guardanapo colocado de forma suspeita, ela começou a sentir um formigamento na ponta dos dedos. E antes que ela percebesse, todo o seu braço se juntou à festa do formigamento, deixando-a um pouco dormente. Ela ficou tonta e teve até dificuldade para respirar. Seu marido ligou para a emergência na hora. Ela foi levada para o hospital correndo contra o tempo para se descobrir o que estava causando essa bizarra montanha-russa de saúde. Depois de 6 horas e meia aparentemente eternas, os médicos finalmente a diagnosticaram com um envenenamento agudo por uma substância desconhecida. Eles não conseguiram identificar a natureza exata da substância porque a mulher tinha apenas uma pequena quantidade em seu sistema. Mas mesmo essa pequena quantidade foi suficiente para fazê-la se sentir como se tivesse entrado na mais louca atração do parque de diversões. Imagine se ela tivesse enrolado o guardanapo na mão inteira. Caramba! Um dos médicos sugeriu que todo esse incidente com o guardanapo poderia ter sido uma tentativa de sequestro com o carro como alvo. Espera, o quê? Um sequestro envolvendo um guardanapo e a porta de um carro? Mas parece um roteiro ruim de um filme de comédia trash. Mas é aqui que as coisas ficam realmente intrigantes. O departamento de polícia local, em sua nobre busca para solucionar esse mistério, revelou que não recebeu nenhum relato de incidentes semelhantes envolvendo portas de carro e guardanapos. Acho que o maluco por trás dessa pegadinha não atacou novamente, ou pelo menos ainda não. No entanto, eles confirmaram que a experiência e os sintomas da mulher são compatíveis com os de outros casos de envenenamento. É claro que existem muitas outras estratégias para ajudar a manter você e seu carro seguros. Por exemplo, quando se trata de estacionar, tudo gira em torno daquela vaga privilegiada. Felizmente, os especialistas têm algumas dicas que tornarão seu jogo de estacionamento mais forte e manterão os ladrões bem longe. Em primeiro lugar, se você tiver a sorte de ter uma garagem, estacione seu precioso veículo nela o tempo todo. Mas na ausência de uma garagem, é aconselhável encontrar uma área bem iluminada e aberta para estacionar. Você quer que o seu carro fique em evidência e não escondido nas sombras, onde malfeitores podem estar à espreita. Bem, aqui está um conselho bacana vindo diretamente da boca de um ex-assaltante. Esse cara conhece muito bem os truques do ramo. Quando estacionar, vire as rodas para o meio-fio. Eu sei, sou estranho, mas acredite, vale a pena. Ao fazer isso, você está dificultando a vida de eventuais ladrões. Eles teriam que fazer manobras sofisticadas apenas para fugir, e ninguém tem tempo para isso. E aqui vai uma dica extra para você. Se houver no local, tente encontrar um estacionamento que tenha atingido o padrão Parkmark. Esses locais de estacionamento passaram por uma avaliação de risco da polícia, portanto você sabe que são boas vagas. Com essas dicas simples, você estará estacionando como um profissional em pouco tempo. Atualmente tem ainda outra maneira sorrateira de os ladrões colocarem as mãos em seu carro, e isso envolve sua amada chave. Então, melhor se garantir, certo? Em primeiro lugar, mantenha as chaves escondidas. Quando você estiver em casa, certifique-se de que elas estejam fora de vista e longe de olhares curiosos. Você não gostaria que nenhum ladrão brincasse de pescar com varas e anzóis na sua caixa de correio e pegasse suas chaves. Agora vamos falar sobre os carros que abrem sem chave. Você sabe, aqueles carros sofisticados que se destravam sozinhos com uma passada da chave por perto? Bem, se você tiver que apertar um botão na chave para abrir o carro, você não tem uma entrada sem chave. Mas não se preocupe, também falaremos sobre isso. Imagine a seguinte situação. Você está trabalhando no seu dia a dia, cuidando da sua vida, quando de repente um ladrão astuto aparece com um pequeno dispositivo. Esse dispositivo sorrateiro faz com que seu carro pense que sua chave está ali, destravando-o mais rápido do que você imagina. O malfeitor pode até mesmo ligar o motor e sair dirigindo até o pôr do sol com seu amado veículo. Acredite ou não, esses larápios só precisam estar a alguns metros de distância da chave do seu carro para captar o sinal. Isso significa que eles podem fazer sua mágica mesmo que a chave esteja dentro de sua casa, sã e salva. Não tenha medo, pois tem algumas dicas para manter seu carro que abre sem chave tão seguro quanto uma fortaleza. Quando estiver em casa, mantenha a preciosa chave e a reserva muito, muito longe do veículo. De repente, você pode colocá-las em uma bolsa com tela ou em uma bolsa Faraday sofisticada para bloquear o escape de qualquer sinal.
Pense nisso como se estivesse dando à sua chave um pequeno escudo invisível e aconchegante para protegê-la de ladrões que farejam sinais por aí. Aqui vai outra dica profissional. Se você decidir adotar um carro de segunda mão em sua família de veículos, faça uma pequena reforma nas chaves. Reprogramá-las garantirá que todos os sinais antigos ou surpresas silenciosas do proprietário anterior sejam eliminadas. Para garantir que seu carro esteja sempre seguro, também precisamos abordar esse assunto não tão divertido: caminhões de guincho ilegais. Esses ladrões malandros acham que podem roubar suas preciosas rodas na rua mesmo. Aqui estão algumas dicas sobre como ficar um passo à frente desses piratas do estacionamento. Em primeiro lugar, fique de olho em qualquer equipe de guincho que pareça um pouco suspeita. Você sabe, aqueles que não estão ostentando nenhum logotipo sofisticado no caminhão ou que se esqueceram de colocar seus uniformes elegantes. Se algo parecer estranho, não hesite em denunciar imediatamente. Agora sei o que você está pensando, mas e se eu estiver errado e acabar se mostrando um alarme falso? Todos nós devemos agir de boa fé e ninguém deve culpá-lo por um momento sequer se for um alarme falso. É melhor prevenir do que remediar, não é mesmo?